queridos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Podfarm Podcast, seu podcast de saúde, de gestão de entretenimento. Aqui quem vos fala é Lucas Bento e ao meu lado quem tem ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo certo, você? Ué, daquele jeito, mais um programa vindo, né? Um programa de conteúdo excelente que tá sendo toda semana. Hoje vai ser muita coisa interessante. Sim, sim. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podfarm Podcast. Fiquem atentos todas as quartas, novos episódios às 19 horas e tem os cortes nas nossas outras redes sociais, sim. né? Já segue a gente lá nas nossas redes sociais, @Podfarm Podcast. Estamos em todas as redes sociais para você ver os conteúdos ali que estão maravilhosos, estão incríveis, tá? Já aproveita para curtir, ativar o sininho, para ficar por dentro de tudo. Então curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo que quer, que você sabe que necessita ver esse podcast maravilhoso. E hoje, a gente vai começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Claro. Drogaria Santa Maria com 5 lojas em Alfenas. Sim. Entrega grátis pra vocês. Só manda mensagem que a gente tem tudo que vocês precisarem. Sim. A Mauri Contabilidade, você que tá pensando em começar o seu negócio, não sabe como dar os primeiros passos ainda, dá uma corridinha lá, que os meninos estão de prontidão para poder ajudar vocês. Sim, e o pessoal da Gemotras, ali na Avenida Jovino Fernandes Salles. Gente, eles têm carro novo, usado, seminovo, dividem até 60 vezes, financia, então dá uma passadinha lá que eles vão te ajudar a trocar esse carro e ver a melhor opção pra você. Sim. E moto também, né? Sim. Todos os automóveis estão lá. Dá uma chegadinha lá que eles têm preços e condições maravilhosas pra todos vocês. O pessoal da Personalize que sempre manda canequinha pra gente e para os nossos convidados. Muito obrigado, pessoal da Personalize. E eles estão ali em frente ao Bradesco, bem no centro da cidade. Personalizam de tudo. Eles vão abraçar a sua ideia e com uma entrega super rápida. Precisando dar um presente pra aquela pessoa especial. Tá sem ideia? Dá uma corridinha lá que o pessoal da Personalize pode ajudar vocês. Com certeza. Claro. Acho que a gente não esqueceu de ninguém hoje, né? Uai, os nossos quitutes, né? Agradecer os nossos quitutes, como sempre. O pessoal da pastelaria do Açaí da Hora, né? Que nos mandou esse maravilhoso pastelzinho que tá uma delícia. É bom, gente. Fica muito ali obrigado. Do lado da drogaria do Pinheirinho, sim, Santa Maria do Pinheirinho. E é uma delícia. No Posso falar que ali... eu janto direto o pastel. E também o pessoal da Barbershop Alfenas, que tá nos auxiliando nesse episódio. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Espero que vocês continuem conosco, né, Cris? Sim. Gente, e hoje nós estamos com uma geriatra. Eu acho que é a primeira geriatra que vem aqui com a gente. Tem muitas dúvidas pra gente tirar com elas. Se você já tem aquele idoso queridinho, já envia pra eles, que ela vai esclarecer várias dúvidas. E pras pessoas, pras famílias, né, também, que tem um idoso em casa, como tratar, como lidar. Então, hoje é especialmente pra vocês. Ela é formada aqui na Unifenas com pós-graduação em saúde pública, com ênfase em saúde da família pela Unopar, em geriatria, gerontologia e psicogeriatria. Faz parte do corpo docente da Universidade Federal de Alfenas e atualmente ela atende em diversos lugares em Alfenas, né? Lar São Vicente, na Santa Casa. Ambulatório, consultório particular. Gente, o lugar pra achar ela é o que não falta. Essa mulher é workaholic. Workaholic e multifuncional. Multifuncional. Doutora, seja muito bem-vinda, doutora Isabela. Doutora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? Sim. Uma coisa muito bacana a gente poder estar mais próximo, né, dos pacientes, de vocês, de, né, um lugar para a gente poder bater papo e discutir mesmo, né? Um assunto tão importante, né? Ainda mais com a população envelhecendo como tá, né? É sempre importante a gente discutir um pouquinho sobre isso. Estou muito feliz de poder estar aqui. Claro, para nós é um prazer imenso, né? Com certeza. E doutora, o que te levou aí para medicina e especialmente para essa parte da geriatria, assim? O que despertou em você e falou assim, não, eu quero ser uma médica geriatra? Assim, a medicina eu nunca tive muita dúvida de responder, porque eu sempre quis fazer medicina. Né? Desde pequenininha falava que ia ser médica, vestibulares que eu não passava, eu falava, vou continuar, não tem outra opção. Então, sempre quis ser médica mesmo. Só que a geriatria, eu falo que a geriatria, ela me escolheu, né? Não fui eu que escolhi a geriatria. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer pediatria. Da pediatria, eu acabei indo para neurocirurgia, fui presidente da liga, entrava em cirurgia. E aí, até que eu engravidei no 5º ano e deu um estralo, assim. Eu falei, não quero nada que tenha criança, não quero ver criança sofrendo, não quero ninguém assim. Vou fazer GO porque eu vou ver neném chegando no mundo, é uma área feliz. E passei na residência, mas falei, não. Ou seja, você foi desde o nascimento até a fase da Daí eu falei, cara, mas passei, mas parece que não era isso. Parece que não deu aquela alegria de saber que eu tava lá. Falei, bom, então eu acho que eu preciso parar e pensar um pouquinho, né? Porque é uma coisa que eu vou fazer pro resto da vida, né? E aí fui trabalhar.
E quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu trabalhava no PSF Vila Betânia. E lá é um dos PSFs, assim, uma das áreas que mais tem idoso em Alfenas. Então, eu atendia muito idoso. E começou para mim fazer todo sentido. Eu falava, gente, o idoso, ele é carente de atenção, de cuidado, de pessoas que estejam ali, né, para vê-los e assisti-los. E aí foi onde foi surgindo realmente o interesse. Aí que eu fui, né, correr atrás, né, de especializar e tudo mais. Então, eu falo que aconteceu, assim, né, durante minha graduação, em momento algum, passou na minha cabeça, né, cuidar de idoso. Eu até brinco muito, porque minha avó falava, faz geriatria. Eu falava, não, vó, eu não quero fazer geriatria, porque idoso fica muito doente, e acho que eles ficam queixando muito. Então, né, se ela tivesse aqui, acho que ela estaria feliz agora. Mas é muito interessante, porque geralmente, assim, eu tenho alguns amigos que cursam medicina e eles realmente não têm. Você fala assim, o que você quer? Eu quero cardiologia, neurocirurgião, agora tá em alta medicina esportiva, né? Sim. Quero medicina esportiva e tal, não sei o quê. Aí nenhum deles cita geriatria. Ninguém cita. A gente tem muito pouco contato com a geriatria, né? Com a geriatria durante a nossa formação. Acaba que, você tá em clínica médica, tá no ambulatório de cardiologia, você vê um idoso ali junto, né? Você tá em endócrino, você vê um idoso cuidando de diabetes. Mas, especificamente, a geriatria, não são todas as graduações, nem todas as universidades que têm a matéria específica. E eu acho que é uma área que, assim, né? Do meu ponto de vista, eu acho que é uma área que tem muita preconceito, assim, sabe? A gente fica meio... Igual você falou, tipo, idoso dá muito trabalho, fica muito doente, não sei o quê. Então, acho que a pessoa já entra assim, tipo, não vou mexer com isso, não. Dá muito trabalho, né? O idoso, querendo ou não, ele vai voltando a ser criança, né? E você tem que aprender a lidar com tudo isso. Sim. Com a demanda que realmente ele quer uma atenção, ou se realmente está acontecendo alguma coisa. De saber com a família também, né? A gente recebe, assim, às vezes a família tem mais dúvida do que o próprio paciente, né? De como cuidar, de como poder ajudar, de como assisti-lo, de como mudar o dia a dia da família para receber esse idoso, né? Então, a gente tem, às vezes, até mais familiares, né? Querendo entender, assim, do que realmente o próprio paciente. Sim. E como que você faz para diferenciar quando é para chamar atenção, se é que a gente pode dizer assim, e quando realmente é alguma coisa? Às vezes, no primeiro contato, realmente a gente não consegue, tá? A gente tem que criar um vínculo, entender a demanda do paciente, escutar tudo aquilo que ele traz de bagagem, de história, né? Às vezes uma coisa que aconteceu com ele enquanto mais novo, ou enquanto ali, né, jovem ainda, acaba repercutindo. Então, um idoso, por exemplo, com demência, com Alzheimer, às vezes ele passa bem a vida toda, mas quando ele vai, né, desenvolvendo a síndrome, né, demencial, ele começa a trazer coisas lá de trás. Então, é esse vínculo, é esse cuidado que a gente tem que ter, de ouvir o paciente, de criar uma relação de confiança, né, com ele, com a família, para que a gente consiga diferenciar mesmo, tá? Que alguns a gente acha que tá muito ruim, você vai ver realmente é para chamar a atenção da família, né, que se sente sozinho, e outros não. Então, a gente tem que criar primeiro, né, esse vínculo mesmo. Sim. Eu acho que o idoso, com o passar do tempo, ele vai ficando com essa relação meio carente, sabe? Tipo assim, eu quero ter aquele contato com o filho de novo, eu quero ter o contato com o neto, não sei o quê. Então, ele vai criando essa relação de carência. Então, ele gera isso pra, né, realmente chamar a atenção. Fala assim, eu quero vocês perto de mim aqui. Em questão de adesão ao medicamento, você encontra muita dificuldade? Qual que é a sua estratégia? Tem alguns que são mais difíceis, assim, né, da gente conseguir convencer. Tem uns que falam, nunca tomei remédio a vida toda, agora eu não quero tomar. Não é agora que eu vou tomar, né? Exato, eu nunca precisei. Por isso eu falo muito da questão da confiança, né? O paciente que confia em você, que cria um vínculo com você, que se sente acolhido, que se sente ouvido, ele fala, nossa, poxa, eu acho que vai ser legal, eu acho que vale a pena tentar. Né? Agora, quando a gente é mais superficial, não entra, né, não tem esse cuidado, né, com o paciente, ele acaba falando, não vou tentar não. Né? Às vezes eles tomam só quando eles estão mal mesmo, precisando. Mas eu acho que esse acolhimento que a gente tem com o paciente, esse vínculo que a gente cria com eles é o mais importante para que eles acabam aderindo ao tratamento. E quais são os principais desafios assim, que você vê que os idosos passam nos tempos de hoje, sabe? Eu acho que nós... Além das doenças, né, quando eu falo nós, eu digo a gente como sociedade mesmo, tá? Nós não nos preparamos para envelhecer, tá? Imagina, a gente trabalha, a gente é produtivo, a gente tem salário, a gente investe, a gente viaja, mas a gente não para entender o momento quando a gente vai reduzir.
né? Que é quando a gente não vai mais ser o chefe da família, que não vai ser quando a gente vai tomar todas as decisões daquela casa, né? Nós não vamos ser mais produtivos porque nós não estamos trabalhando. E aí a gente para e fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Aposentei, ótimo, né? Não cuido mais da casa, meu filho assumiu o cuidado. Mas o que eu vou fazer daqui para frente? Né? E é onde eu vejo que muito idoso realmente se sente perdido. Nossa, mas agora eu tô sozinho, agora eu não sirvo para nada, agora eu tô sendo um peso na minha família. Né? Então, a gente vê muita gente envelhecendo, mas a gente não cria políticas, né, que abranjam, né, o idoso. Quantos lugares que vocês vão que tem alguma coisa voltada pro público idoso? Só bingo de igreja. Mas só bingo de igreja. Fisioterapia. Fisioterapia. Né? Então, assim, os idosos, eles envelhecem e acaba que eles se sentem, assim, não sou mais funcional, não me encaixo mais nessa sociedade agora. Nada é voltado para mim, não tem políticas públicas feitas para mim, né? Fala, envelheceu, mas aonde a gente está inserindo eles de volta na sociedade? E você vê também esse avanço tecnológico constante. Sim. Antes, a gente pega, ele estava acostumando a mexer com o celular de teclinha, agora já é tudo touchscreen, aí agora vai já tendo celular sem tela, tá virando novo. Exato. Então, tipo assim, ele também já não tem aquele pique de acompanhar esses avanços, ele mesmo vai se sentindo deslocado. Então, ele falou assim, olha, agora eu fiz tudo o que eu podia, eu contribuí, eu ajudei na sociedade, mas agora eu não me encaixo nela mais. E aí que eu vejo muito idoso adoecido, muito idoso entristecido, né? Eu sempre falo muito para as famílias, olha, vamos tentar achar alguma coisa que ele goste. Tem grupo de terceira idade, tem grupo de memória, tem grupo de dança, tem grupo de ginástica, né? Porque é muito importante a gente se sentir inserido e a gente se sentir bem-quisto, né? Não chegar lá, nossa, lá vem aquele velho, vamos ter que arrumar um lugar para ele sentar, porque já tá... Não, ele tem que sentir que ele continua fazendo parte, né? O idoso, né, 60 anos, a gente vive até 80, 90, cada dia a expectativa de vida está maior, né? Então ele tem que continuar participando da sociedade, ele tem que continuar inserido na sociedade. Sim, né? Eu sou farmacêutica e eu trabalho no balcão e eu sinto muito isso. Tem idosos que vão ou semanalmente e tem gente que vai diariamente. Ou vai pesar... Ai, menina, como é que você tá hoje? Aí já para no balcão. A hora que ele apanha no balcão, eu falo, lá vem história. E já é pra conversar. Então, você tem que dar aquela atenção que é o ponto de refúgio. Ele vai lá pra comprar uma dipirona. Mas é 15 minutos pra ele contar alguma coisa, pra alguma dor diferente, que não sei o quê, como é que ajuda com aquilo. Então, ele precisa dessa atenção que às vezes não tem em casa. E, assim, muitas famílias, né, às vezes eles moram sozinhos, os filhos estão em outra cidade, foram trabalhar em outro lugar... Né? Então, ele sai mesmo para conversar, para encontrar com alguém, por essa necessidade mesmo de saber que eles estão ali, olha, eu tô aqui, né? Eu tô pedindo por atenção, né? Eu não tô trabalhando aqui mais, mas eu quero participar, eu quero conversar, né? Então, eu vejo essa um dos maiores desafios, assim, para a nossa sociedade. Porque nós estamos envelhecendo, cada vez estamos vivendo mais, mas até onde nós estamos levando eles com a gente, né? Mas eu acho que de um modo geral, não só para o idoso, a nossa sociedade é só de trabalho. Se a gente não tá... A pessoa que não está trabalhando no momento, ela tá errada. Sim. Você não pode... Você vai tirar você tira férias com um sentimento de culpa, né? Sim. Tipo assim, eu vou sou o único parado, a empresa está dependendo de mim. Não sei o que e tal. Então, acho que isso é verdade. É a cultura do trabalho, de eficiência, de entrega, e aí a hora que você fala, pode ficar em casa. Sim. E eu acho assim, essa geração que agora é idosa, né? 70, 80 anos, eles envelheceram de uma maneira diferente da que está envelhecendo agora, né? Hoje em dia, a gente vê muita gente mais preocupada com atividade física, com alimentação, né? Então, o perfil de envelhecimento agora é diferente, né? Sim. Então, essa geração que está agora aqui, que são os idosos de agora, não tiveram isso. São pessoas que trabalharam a vida toda, mas não se planejaram para envelhecer, né? Porque agora a gente já tem uma ideia diferente de que a gente precisa se cuidar para envelhecer bem. Né? Então, a gente pega idosos mais adoecidos, mais, né, com mais medicações, com mais necessidade desse tipo de atenção e que, de alguma forma, não conseguiram se inserir, né, nesse dia a dia. E muitos continuam até trabalhando, né? Sim. A minha, mesmo que não seja formalmente, mas arruma um bico, alguma coisa para poder sair de casa. A minha tia trabalhou, ela era professora de criança com necessidade especial. A vida inteira na escola. E reclamando porque estava trabalhando, que não conseguia viajar, porque isso, porque aquilo, que não tinha qualidade de vida, que era escola em bairro perigoso, isso e aquilo. Ela aposentou.
ela abriu uma sala particular para atendimento. Não adiantou. Continua sem viajar, continua sem aproveitar, continua reclamando. A gente vê ainda, assim, muitos idosos sendo chefes de família, né? Principalmente na população, às vezes, mais de baixa renda, né? Os mais novos estão desempregados, não conseguiram ainda se inserir no mercado de trabalho. E, às vezes, que a família acaba sobrevivendo da aposentadoria do idoso. A aposentadoria é pouca, né? E, às vezes, eles precisam complementar. Então, você vai ver que muito idoso ainda está trabalhando de alguma forma. Né? Eles ainda estão ativos. Mas, quando a gente para pensar na grande maioria, né? Que parou, que não está trabalhando mais, a gente vê como é difícil para eles, né? Se inserirem, né? Em coisas do dia a dia mesmo. E é muito importante essa conscientização que é necessário... Desculpa, te chutei de novo. Que é necessário eles continuarem fazendo atividade física. Que muitos, na verdade, não têm essa conduta de ter feito ao longo da vida, mas que ficar, de repente, trabalhava no pesado, de repente parar e ficar em casa, faz mal também, né? Faz sim. Né, a gente precisa, né, fazer com que eles encontrem novas atividades que eles gostem de fazer. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele era pedreiro, assim, ótimo, construiu muita coisa aqui em Alfenas. E ele fica super triste, que ninguém quer deixar ele fazer nada. Aí, esses dias, a família saiu, ele foi lá no supermercado perto, pediu uma escada, subiu, foi arrumar coisa no telhado. Aí todo mundo chegou e falou assim, meu Deus, ele vai cair daí de cima. Doutor, o que a gente faz? Falei, arruma uma outra atividade para ele. Né? Porque enquanto ele estiver em casa, sentado, assistindo televisão ou cuidando da gaiolinha do passarinho o dia todo, né, ele não vai se sentir útil. Né? Então, vamos arrumar alguma outra coisa que ele possa fazer. Mas esse trabalho após a aposentadoria, tipo assim, fugindo um pouco do aspecto jurídico legal, esse trabalho após a aposentadoria, ele é bom pro idoso? O que você acha? Ou ele, tipo assim, o idoso ele precisa descansar, agora ele tem que parar de trabalhar, alguma coisa nesse sentido. É bom que ele continue, melhor que ele pare, como vai ser? Eu sou muito a favor do idoso manter sempre a independência e a autonomia dele, no máximo que ele conseguir. Né? Consegue tomar banho sozinho? Então, vamos deixar tomar banho sozinho. Consegue se trocar sozinho? Vamos deixar. Né? Eu falo que a gente tem que pensar qual atividade ele está fazendo depois que ele aposentou. Né? Tem idoso que aposenta e continua com trabalhos ali, que eu acho super bacana. Só que tem idoso que aposenta e continua puxando carroça. Né? Continua trabalhando servente pedreiro. Né? Aí não. Aí realmente eu acho que tem que migrar para uma atividade que não exija tanto do físico dele, né? Porque senão realmente ele vai sentir, né, que aquilo ali não tá legal mais para a saúde dele. Sim. E assim, ele já tá naquele processo, ele trabalhou a vida inteira como pedreiro, então ele já tá com todo aquele desgaste muscular, todo desgaste ósseo, aí ele vai continuar fazendo isso, ele vai perder a qualidade de vida mesmo. Legalmente é proibido? O quê? Você trabalhar? Após a aposentadoria? Você não pode registrar, né? Porque você é aposentado, então você não pode registrar, mas informalmente isso não tem nenhum impedimento, não. Sim. Em regra não é, porque você é aposentado, você não pode, não é para você trabalhar mais. Mas assim, se você conseguir um bico, algo que não seja formalmente registrado, eles trabalham normal. Não tem essa famosa complementação da renda, isso, né? Eles acabam fazendo alguma coisa por fora. Muito idoso que eu conheço, assim, que eu convivo, é desse jeito. Tipo, eu já sou aposentado, eu ganho lá os meus 2 salarinhos, mas para mim é pouco, então eu faço um bico aqui, uma coisinha ali para fazer um negócio, né, para complementar esse negócio, essa renda, você falou, ter essa autonomia financeira, né? E como eu sei, quando tá prejudicando esse trabalho? O idoso perde qualidade de vida, tá? Minha coluna dói muito, meu joelho tá me impossibilitando de andar, né? Tô perdendo peso, né? Coisas que vão piorar a qualidade do envelhecer dele. Aí não tá legal. E questão de atividade física, quais atividades físicas o idoso pode fazer, ou ele não tem, tipo assim, em regra ele não tem restrição nenhuma, ele pode fazer qualquer atividade? Em regra não teria restrição, tá? Se a gente for pensar assim, a atividade mais completa, mais bacana para o idoso é a musculação, né? Que mais impede que se perca massa muscular, né? Ao longo dos anos, enfim. Então, vias de regra, não teria restrição. Mas qual tipo de idoso a gente está falando, né? É um idoso que já tem um problema de coluna, é um idoso que já tem alguma restrição, né? Já usa algum dispositivo de marcha, né? Mas via de regra não deveria ter. Então, se a gente indica, de uma maneira geral, assim, pilates, atividades na água, né, que não tem tanto impacto, a academia, desde que seja orientada, né, por um personal, por um professor de educação física. Só que a gente tem, que nem eu falei, hoje em dia, idosos que não se planejaram para envelhecer.
né? Então, às vezes, a gente vai pegar idosos que já são mais debilitados, a gente não consegue inseri-los em qualquer atividade. Mas, via de regra, se é um idoso que envelheceu bem, não teria restrição. E é bom que ele faça atividade física, né? O idoso ele tem que fazer atividade física que seja de menor impacto, né? Ele deve fazer né? atividade física. Não, Sim. tipo, você gosta assim, eu tô com dor na coluna, não acho que eu não vou fazer nada, não, que eu coluna tá... Isso aí, ele tem que fazer independente de qualquer coisa. Tem que fazer independente. Aí a gente vai direcioná-lo para alguma atividade, né? Que nem eu falei, faz na água, uma hidroginástica que tem baixo impacto, ou uma caminhada mais leve, mas ele tem que fazer. Né? Sim, tem sim. É porque o que eu mais noto na população mais idosa é realmente essa... Como é que eu vou dizer? Essa... Não é aversão a palavra, mas esse... Medo. Não é medo. É tipo essa... Eu vou usar a palavra aversão, enfim, de praticar atividade física, só que ele não sabe que essa atividade, às vezes, pode melhorar ele, inclusive, em outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, etc. Eu acho que a palavra seria receio. Receio, isso. Né? Ele Obrigado. tem receio, né, de fazer. Fala, mas se eu fizer uma caminhada e piorar meu joelho? Isso. Né? E se eu fizer... A gente fala de idoso, a gente nunca pode pensar que a gente vai cuidar sozinho de um idoso. O geriatra sozinho não é ninguém. Né? A gente tem que ter sempre junto uma equipe multidisciplinar. O educador físico, o fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro, para exatamente isso, né? Olha, pode fazer um exercício, mas qual? Vamos pedir aqui para o físio avaliar, vamos ver se ele tem mobilidade, né? Se ele tem equilíbrio, se tá tudo legal para ele fazer essa atividade. De repente, vamos pedir para o ortopedista olhar, ver qual restrição que ele tem, né? Mas o geriatra sozinho não é ninguém. Né? Então, eu vou indicar uma atividade, mas eu vou pedir uma ajuda. Não, olha, ele vai fazer 10 sessões de fisioterapia, melhorou o equilíbrio, agora ele consegue continuar fazendo em casa, ele teve esse suporte. Eu acho que esse receio dele ficaria muito menor. Né? Agora, eu sei o que eu posso fazer, sei como eu devo fazer, eu não vou ter tanto medo mais de me machucar. Né? Que se a gente só fala, olha, o senhor precisa fazer alguma coisa, vai lá, corre, faz uma caminhada. Não vou fazer isso, né, doutora? Tá doida, eu aqui com 80 anos com essa coluna ruim, isso. Se eu andar 3 vezes na semana, eu não vou fazer mais, não vou conseguir ficar bem. Né? Então, eu acho que esse direcionamento é muito importante. Sim. E como é que a família pode fazer também para estimular esse idoso a procurar uma atividade física, né? Porque eu acho que a família também tem que ter esse papel de estímulo, né? Afinal de contas, o filho tem aquele contato mais perto com o pai. Como é que a família pode ajudar nesse estímulo, assim, para fazer essa atividade física? Eu gosto de falar 2 coisas, assim. A primeira é, de repente, levá-los, né? Olha, aqui vou levar o senhor todo dia no clube cedo para fazer hidroginástica. Mas a segunda, que eu acho até mais importante, é participar junto, tá? Todo mundo precisa fazer atividade física, gente. Precisa caminhar, precisa fazer academia, precisa fazer alguma coisa. Vou de manhã, vou mais cedinho fazer a caminhada antes de trabalhar, que eu levo meu pai junto. A gente anda uma meia horinha ali. Olha o tanto que é bacana pro idoso. Ele vai estar se exercitando, ele vai estar se sentindo querido, né? Ele vai estar saindo, ele vai estar vendo gente, né? Ele vai estar comunicando ali com o pessoal que tá ali. Em uma coisa, a gente acaba trazendo várias junto, né? Sim. Então, eu gosto de falar isso, de estimular, de falar para ir, de colocar mesmo, matricular, enfim. Mas, à medida do possível, participar junto. Sim. Você falou uma coisa muito interessante que eu tô com isso na cabeça tem tempo. Essa questão da preocupação do envelhecimento. Você acha que agora essa próxima geração de idosos, então, ela vai vir com uma geração um pouco mais saudável? Acho bem sim. mais saudável. Bem né? mais saudável. Bem mais saudável, porque realmente a gente tá com esse despertar e esse envolver para a saúde, né? Sim. E eu acho que quanto mais for passando o tempo, mais saudáveis nossos idosos serão. Né? Você falou até da medicina esportiva, tem muito nutrólogo, muita gente mexendo com essa parte, né? Então, a gente vê o interesse maior das pessoas, né? Em se cuidarem, se alimentarem melhor, em fazer atividades físicas. É só a gente comparar um idoso de 60 anos hoje com um idoso de 60 anos há 20 anos atrás, né? É uma diferença muito grande. Imagina daqui 20 anos para frente, né? Como serão esses idosos de 60 anos? Não dá nem pra gente falar que é idoso, né, gente? 60 anos vai virar o novo 30, 60 vira o novo 30. Porque a gente acredita dentro da geriatria que esses 60 anos logo vai subir no Brasil. Né? A idade que se estipula, né, para ser idoso vai de acordo com o desenvolvimento do país e com a expectativa de vida da população. Muitos lugares é 65, 70 anos, né? Você vê aí alguns lugares... Japão, alguns lugares da Europa, 70 anos. Né? E pra gente pensar em 60, quer dizer o quê? Que o nosso idoso não vive muito? Quer dizer que, né? Então, não, isso deve, daqui para frente, começar a mudar aí para 65, alguma coisa do tipo. E você tá vendo um avanço... científico dentro da geriatria, dessa preocupação maior com o idoso daqui a 20, 30 anos? Sim. Você viu que a medicina da geriatria foi desenvolvendo cada vez mais aqui no Brasil? Sim. Em comparação com outros países? Sim, eu acho sim. Inclusive até
por estar expandindo mais, né? Até uns 5 anos atrás, você falava, eu sou geriatra. O pessoal falava, mas você faz o quê? Né? O que o geriatra faz? Cuida de idoso. Tá. Porque eles não sabiam, né? Então, eu vejo que, de uma maneira em geral, a geriatria está avançando, né? Até porque a gente tem idosos que estão se cuidando mais, estão vivendo mais, a gente precisa ter esse suporte maior. Inclusive, até em relação à pesquisa, né? De doenças crônicas, por exemplo, Alzheimer. A gente ainda tem uma quantidade muito pouca de medicação que a gente pode disponibilizar para isso. Mas a quantidade de estudos e medicamentos novos que estão aí para sair é gigantesca, né? Principalmente na linha de imunobiológico. Então, você vê que existe essa preocupação da gente conseguir melhorar a qualidade de vida dos idosos, né? Está avançando sim. E pro Alzheimer, acho que tem até um teste que você faz para ver se você tem predisposição a ter, sim, né? Tem sim. Pra você começar já se preparar a família e até aumentar o tempo com que esses sintomas comecem a... Até pra gente começar a tratar previamente. A gente supõe que um paciente com Alzheimer, ele já tenha os sintomas iniciais em torno de 5 a 7 anos antes do diagnóstico preciso. Né? Então, você começaria a tratar esse idoso até antes. E quais seriam esses sintomas iniciais? Às vezes a gente não vai conseguir ver. Às vezes ele não vai ter sintoma nenhum, mas neurologicamente ele já está evoluindo para um quadro de demência. E aí esse mapeamento genético é legal. Né? Fala, olha, esse aqui ele vai evoluir. Né? Então vamos começar a tratar agora, né? Já vamos entrar com medicações para que essa evolução seja mais lenta. Então a gente tem várias testagens hoje em dia de anticorpo, né, de mapeamento genético, muito caras ainda, mas já temos. Mas ela tem uma predisposição genética. Tem. Então seria interessante para as pessoas, lógico, que tiverem condições de fazer, mas que tem alguém na família. Que tem alguém na família seria, né, o ideal. Não é uma doença hereditária, mas ela tem uma predisposição genética. Então na minha família, minha avó teve, eu sou uma pessoa, né, uma candidata a fazer o teste. Não dá pra gente rastrear a população toda, mas aqueles que tenham, né, algum vínculo familiar ali seria interessante. Sim. O Alzheimer tem grau ou não? A gente considera que ele tem 3 fases. A inicial, que é a fase leve, a moderada e a avançada. Então, aquele idosinho que começou a ficar confuso, que começou a esquecer aonde pôs a chave, não consegue ir sozinho na padaria, né? A TT tá levantando o dedo ali. Esse seria, de trabalho, TT. Eu não Alzheimer ainda não. Né? Esse seria um quadro leve. E a gente for pensar no avançado, é aquele idoso acamado, com fralda, às vezes alimentando por sonda, né? Então, a gente tem as fases, sim. E as orientações, elas valem para a família, muitas vezes, também, né? Em alguns casos, só para a família. A gente, às vezes, faz diagnóstico de Alzheimer ou de outras demências em estágio moderado avançado. Então, para o paciente, às vezes, a gente já não consegue informá-lo muito mais, né? Explicar para ele de tratamento, enfim. Às vezes, a gente vai ter que cuidar muito mais da família ou do cuidador do que do próprio paciente. É muito importante a gente sempre dar o suporte para a família não adoecer junto com o paciente. E às vezes a família entra em choque, né? Depois do resultado. Com o diagnóstico. Né? Quando assim, putz, agora meu pai tá com Alzheimer, minha mãe tá com Alzheimer, o que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar dele? Sim. E aí entra aquela fase de desespero, e agora ele vai esquecer de tudo, e ele vai esquecer de mim, não sei o que e tal. Assim, é um diagnóstico que para a família realmente ele é muito sofrido. E eu falo isso porque a minha avó foi uma paciente que teve Alzheimer. Ela acabou falecendo antes do estágio final, assim. Mas ainda é muito dolorido pra gente, enquanto familiar, saber que toda aquela memória, né, toda aquela questão afetiva que você construiu com aquele paciente, com aquela pessoa, vai de alguma forma se perder. Né? Aquilo tá salvo comigo, mas não tá mais salvo com ela. Então, aquele amor, aquele carinho, aquelas memórias, aquelas lembranças, a gente sente falta, porque parece que você tá cuidando de uma pessoa que não é aquela pessoa que você conheceu. Como se ela tivesse perdido a essência. Sim. Mas é muito interessante isso, a gente pensar realmente nos cuidados do idoso com Alzheimer, porque aquele negócio, você falou, aquele negócio, tá comigo, mas não tá com ele. Não é mais o mesmo, ele não é ele mesmo mais, entendeu? E às vezes a família fica assim, doutora, mas ele tá me xingando, ele me bateu. Eu falo, olha, ele realmente não entende que você é você. Né? Às vezes ele lembra de você criança, ele lembra de você há muitos anos atrás. Ele jamais faria isso com você se ele tivesse com a cognição, né, preservada. Mas é muito difícil pra gente, enquanto familiar de uma pessoa com demência, né, entender que aquela pessoa tá ali, é aquela pessoa que você sempre amou, é aquela pessoa que teve todo aquele carinho e cuidado com você, mas que ela não se lembra mais de você. Sim. E quais são as orientações para a família, num estágio inicial?
ter paciência com o idoso? Como que funciona? Eu sempre falo assim, deixar, né, da questão da autonomia. Tentar, né, fazer com que aquela pessoa preserve o máximo de autonomia que ela consiga. Eu quero escolher minha roupa hoje, eu quero me vestir sozinho, né? Eu quero sentar e quero almoçar sozinho. Deixa ele manter a autonomia enquanto ele pode, né? Vai chegar um momento da evolução da doença que ele vai perder isso. E aí ele realmente vai precisar que você dê banho, que você dê comida. Então, deixa ele manter a autonomia enquanto ele consegue. Coisas que tenham um vínculo ou uma memória afetiva importante para aquela pessoa. Olha, esse idoso a vida toda ajudou na igreja, ele gosta muito. Então, ele está mais agitado hoje, está mais nervoso. Liga ali a televisão, coloca a missa para ele assistindo, coloca a música que ele sempre gostou de ouvir para ele ouvir ali, né? Trazem sensações boas para aquele idoso. Porque se a gente ficar brigando, né? Eu falei para você que não adianta, ele não vai entender, né? Ele não vai conseguir Só assimilar vai te aquilo. Vai te cansar, vai te deixar mais nervosa com cuidado. O próprio idoso vai ficar mais entristecido porque às vezes ele não lembra de como fazer, mas ele percebe que de alguma forma ele tá chateando aquele cuidador dele. Sim. Né? Então, gera um ambiente muito ruim para o cuidador, né? Para a família, quanto para o idoso também. Então, nunca entrar de frente, assim, nunca entrar em embate. Não, mas não é possível que a senhora não lembra onde que coloca. Ela não lembra, gente, não é por mal, né? E quando já está num estágio mais avançado e o idoso quer sair, fala que a casa não é dele, que precisa sair dali, o que fazer? Isso é muito comum, assim, a família sempre me pergunta, né? Eles falam, eu não estou em casa, né? Tudo que a gente tira o paciente daquele dia a dia, da rotina. Para um paciente com demência, a rotina é muito importante, tá? Ficar na casa dele, ter sempre o mesmo cuidador, alimentar nos mesmos horários, porque tudo que tira ele daquilo ali acaba deixando ele extremamente agitado, né? Então, eu falo, entrar de frente com o paciente não vai adiantar. Eu não tô na minha casa. Nossa, realmente, a gente não tá na casa da senhora. Me dá 5 minutinhos que eu já vou levar a senhora. Pega no braço, leva, dá uma volta no quintal, vai contando alguma coisa no caminho e fala, chegamos. Na hora ele voltou, às vezes ele vai falar assim, voltamos. Né? Porque ele vai mudar o raciocínio dele ali, a ideia dele. Né? Mas você ficar assim, você já tá em casa, olha aqui, olha seu quarto, olha sua cama. Ele vai ficando cada vez mais nervoso, ele vai tendo descargas emocionais ali de neurotransmissores, enfim, que vai deixando ele cada vez mais agitado. Né? Então vai dificultar para o cuidador e para ele também. Sim. Para facilitar nesse trabalho, ter uma pessoa externa às vezes ajuda? Tipo um cuidador, um profissional cuidador. Porque às vezes se você tá com a sua mãe ali, ela vai falando, querendo ou não, tem uma carga emocional. Então é muito mais difícil você lidar do que uma pessoa que não teve esse contato anterior, que acho que já tem a paciência. Sim, ajuda. Ajuda sim, muito. Né? Até pra gente falar de uma forma clara, assim, até precisa dar uma respirada. Eu falo, nossa, preciso respirar um pouquinho, voltar, ficar com ela, porque nem sempre é fácil, gente. Sim. A gente nunca pode esquecer da dificuldade que é pra família, às vezes, né? Quando a gente vai receber um neném em casa, que engravida, vai chegar um filho, a família toda se prepara, não é? Sim. Monta quarto, e ajeita horário, e traz uma babá, e traz um cuidador. A gente, às vezes, receber um idoso em casa, a gente deveria ter os mesmos cuidados, né? Porque é toda uma rotina nova pra família. Então, ter um cuidador, ter alguém ali que possa dividir com você a carga emocional e até a tarefa difícil, né? Física ali do dia a dia é muito importante. Sim. A gente cai numa questão de que a maioria das famílias não tem dinheiro para fazer isso, né? Não tem condições para arcar com os gastos de um cuidador, e né? quando o idoso não aceita, assim, entre aspas, essa questão do cuidador, como é que a gente faz pra lidar com ele? Querendo ou não, é igual você falou, o idoso tá com Alzheimer, então ele tá lembrando ainda da família que dirá do cuidador. Como é que a gente faz pra conseguir ingressar esse cuidador na rotina do idoso? Eu oriento geralmente que ele vai entrando aos poucos. Que ele comece ali ajudando na casa, aí ele entra, conversa um pouquinho com o idoso. Não que cheguem e falem, olha, esse aqui é seu cuidador, você vai ter que deixar ele cuidar, lavar, limpar e ficar com você. Né, olha, tá vindo uma mocinha trabalhar aqui, ela vai ajudar um pouquinho a gente aqui, a senhora, né, que ela vai entendendo que aquela pessoa vai ficar ali todos os dias, né, que ela vai começar a ajudar na rotina da casa, ela vai se acostumar que tem uma pessoa nova ali, e é mais fácil dela entendendo que depois que aquilo ali vai ser um cuidador. Mas em alguns casos, quando o idoso detesta muito, não há quem faça ele aceitar aquela pessoa, né, eu falo para trocar o cuidador. Porque às vezes não dá, às vezes eles não conseguem aceitar aquela pessoa mesmo. Entendi. Não, mas é bom. E questão assim, por exemplo, a família precisa mudar de casa.
O aluguel, a dona pediu para devolver o imóvel. Como que eu faço para realocar esse idoso numa nova rotina, dentro de um novo lugar? Como é que eu faço? É difícil. É complicado, É complicado. Né? Às vezes precisa de muita paciência, né? E até resiliência da família. Porque esses idosos com demência mais avançada, eles ficam muito confusos quando eles saem do local deles. É o que a gente chama, às vezes, de delírio. Já viram em hospital, quando interna idoso, às vezes que tem Alzheimer, alguma coisa, eles tiram a roupa, eles gritam, eles ficam nervosos, né? Então, às vezes, esse período de adaptação vai ser mais difícil mesmo, tá? Às vezes eles vão ficar nervosos, vão ficar confusos, vão ficar agitados, né? Vão querer ir embora, vão ficar toda hora ali querendo, né? Daí eu falo para a família, olha, tenha um pouquinho de paciência, eu sei que não é fácil, mas vamos tentar, né? Vamos deixar, fazer com que ele entenda que a família tá ali, né? Levar objetos, né? De próprios, assim. Como é que você falou daquela ligação afetiva que ele tinha com o objeto? Né? Tentar montar o quarto mais ou menos parecido como era na outra casa, usar os mesmos móveis, né? Mas em alguns casos mais extremos, que eles ficam muito agitados, muito agressivos, que tem o risco até deles se machucarem, né? Por conta disso, às vezes fica agressivo, se, né, acerta em algum lugar, às vezes a gente precisa até medicar por um determinado momento, né? Então, por isso é importante ele estar acompanhando com um geriatra, né? E tudo para poder acompanhar. Sem estágios moderados, mais avançados, às vezes a gente não indica, não. Não indica viagem. Não. E quando tá mais agressivo, qual é a conduta adequada? Assim, nunca entrar em embate, né? Nunca tentar brigar, gritar pra ele acalmar. Isso tudo vai deixando ele mais nervoso. Às vezes é melhor silenciar, ficar próximo, observar se ele tá, né? De repente, se ele vai se machucar, alguma coisa. Essa questão da memória afetiva, às vezes liga uma música que traz, né, pra ele mais conforto. O idoso com demência, ele sempre tem ele acaba preferindo um cuidador. Ele sempre cria um vínculo com algum cuidador. Às vezes é o próprio filho, mas ele não percebe que é o filho. Para ele é alguém que está cuidando. Então, às vezes, trazer essa pessoa que ele tem mais afeição para perto, né? Para que fique ali na hora. É como se fosse uma cascata mesmo de emoção ali. Ele vai ficar muito nervoso, e aí ele vai ficar agressivo, agitado e vai acabar. Né? Às vezes no final ele fica com sono, ele quer dormir, né? Porque foi intenso, né? Aquela emoção ali. Mas jamais gritar, jamais ficar nervoso, né? Jamais ficar tentando impor isso. Eu consigo... pode falar. Se esses quadros eles estão sendo muito recorrentes, aí tem que voltar no geriatra pra gente ver o que pode fazer. Tem. Não é a primeira escolha, mas a gente usa muita medicação para esses quadros, assim, né? De antipsicótico, né? Quetiapina, risperidona, enfim. Às vezes a gente acaba precisando usar, assim. Sim. E tem medicamentos específicos para os idosos, né? Tem medicamento que vai aumentar o desequilíbrio. Tem sim. Então, por isso que é importante passar com o geriatra. Sim. Né? Muita medicação, tem até uns critérios, assim, que eles estudam, né? Sempre lançou agora esse ano, os critérios de Beers, que são medicamentos que eles são inapropriados para uso no idoso. E é isso mesmo, de retenção urinária, de aumentar desequilíbrio, um aumento de risco de queda. Então, são medicações que a gente evita no idoso. Sim. Né? Entendi. E deixa eu perguntar. Você falou que o Alzheimer ele tem estágios, né, inicial. Se eu conseguir tratar esse idoso, eu consigo deixar ele pelo menos travado no estágio inicial ou não? Ele vai tendo essa progressão ainda? Ele vai progredir, mas num tempo maior. Né? Se ele não medicasse, talvez ele fosse progredir em 2 anos. Sim. Medicado em 5, 7. Né? Ele vai progredir, mas de uma maneira bem mais lenta. Sim. E talvez com menos sintomas, né? De agitação, de confusão, né? A gente tenta controlar um pouco os sintomas também. Sim. E quais outras doenças crônicas que têm vindo com os idosos também, além do Alzheimer? A gente vê muito paciente que traz, né, alguma sequela de uma doença vascular, próprio AVC, né? Tem a demência vascular também, que desenvolve pós-AVC, né? Como se fosse um Alzheimer, mas ela é causada pós-AVC. Sim. Então, a gente vê muito paciente com sequelas de AVC, Parkinson. Eu tenho visto mais idosos, mais diagnósticos. E aquelas comuns que a gente já tem, pressão alta, diabetes, fibromialgia, dor em articulação, né? Mas essas a gente pensar mais no idoso, a gente tem visto muito Parkinson e essas demências, assim, elas têm aumentado. Sim. Ô, doutora, fica à vontade pra comer o pastel, tá Obrigada. É só nós dois comendo aqui. Se precisar de mais água, é só falar. Tá, gente, o pastel hoje é da Pastelaria Da Hora, ali na Avenida Jovino Fernandes Salles, do ladinho da Drogaria Santa Maria do Pinheirinho. Já dá uma passadinha nos dois, né? Isso. E do lado já
já fica a barbearia também. Barbearia... Barbershop Alfenas. Isso. Sim. Eles atendem, se eu não me engano, de segunda a sábado. Claro. Com horários ótimos pra você que trabalha a semana toda. Isso, já dá um tapinha no visual também. Aquele cantinho ali, ó, tem de tudo. Você já passa, sai pronto. Ali, você já busca o seu remédio, já compra o pastel, já corta o cabelo, já vai na casa da gata. Pronto! Só não pode falar o último quarto ali, ó. Que é um bar, ali não pode, gente. Ó, a gente tá aqui, ó, falando de coisas boas, saúde. Mas brincadeira, cervejinha pode de vez em quando, né, doutora? Assim, socialmente. Tudo com medida, pode, né? Com medida, uma caixa, duas. Com medidas volumétricas. Ô, doutora, e o idoso que gosta de beber, tem algum problema? Depende de quanto e depende de como ele bebe, né? Uhum. A gente vê muito nos idosos de hoje que eles tinham o hábito de consumo de aguardente mesmo. Pinga, cachaça. Uhum. Uma dosinha antes de almoço. Bom. Né? Assim, não é o ideal, tá? Se a gente for falar, doutora, pra eu poder beber de uma maneira segura, 2 taças de vinho ali no dia, desde que Qual esse o tamanho idoso... da taça? Aquela taça velha. Aquela taça que geralmente já vem embalada assim. Eu já tô começando a perguntar assim, a gente precisa saber, né? E assim, desde que ele não tome medicações também, que não pode fazer o consumo de álcool junto, mas umas 2 tacinhas de vinho, né? De vez em quando ali, um churrasquinho fim de semana com a família. Uma cervejinha, né? Não é nem tanto pela quantidade, assim, nossa, eu posso tomar absurdo. Pouquinho, né? No final de semana, no encontro com a família, porque também, né, gente? A gente tem que, né? Tem que ter o social. Tem que ter o social, a saúde social do idoso. Sim. Ele se sente querido, se sente amado quando ele tá ali no churrasquinho, tomando uma cervejinha. Doutora. Vê os filhos, tudo, né? A ressaca, ela vai piorando, pelo menos pelo que eu tô sentindo, assim, com o passar dos anos. Vai. No idoso, será que é pior? Ela vai piorando ao longo dos anos, porque o nosso organismo não é mais o mesmo. Seu fígado com 18 anos filtra uma quantidade de bebida ali muito maior do que quando você tem 70. Né? Então, sim, as ressacas elas vão piorando, os sintomas vão ficando piores. Oh, meu Deus do céu. Uma boa notícia. A gente era pra falar sobre geriatra, a gente tá tirando todas as nossas dúvidas, tipo assim, a gente vai ficar... A gente já tá pensando assim, putz, nós vamos ficar uns velhos com ressaca. Não, é porque a gente sempre faz consulta particular. A gente achou que hoje não ia ter como, mas a gente achou a gente tá tirando devagarzinho aqui pra saber se a gente vai envelhecer com ou sem saúde. Mas é importante manter o exercício físico desde jovem pra chegar no idoso com qualidade de vida, né? Então, sempre me perguntam assim... Eu tô certo, né? Eu não sei como que eu posso fazer pra envelhecer bem, pra ser um idoso ativo? Boa alimentação, atividade física e funcionamento cognitivo. Ler, estudar, fazer palavra cruzada, jogo da velha, enfim. Nunca deixar, né, parar de funcionar. Eu ainda brinco para eles, eu falo, olha, se a gente vai na academia, fica levantando peso todo dia, nosso braço não fica grandão, é a mesma coisa com o nosso cérebro. Porque ao longo dos anos, é natural que o nosso cérebro ele vai atrofiando, ele vai diminuindo de tamanho. Então, eu preciso estimulá-lo, eu preciso fazer com que ele continue trabalhando para que eu envelheça lá na frente e tenha o que a gente chama de reserva cognitiva, né? Então, eu tenho tantas memórias, tanta coisa ali, que meu cérebro consegue trabalhar bem. Né? E essa questão do estudo, eu vi uma informação uma vez, até queria ver com você. Esse idoso que estuda, e principalmente a informação que eu tinha visto era que estuda em outras línguas, que tem mais línguas, ele consegue realmente atrasar também esse diagnóstico do Alzheimer? Muito. Muito mesmo, assim. Porque o cérebro, ele vai, como se ele aumentasse, vamos dizer assim, ele vai aumentando, ele vai criando uma reserva, enquanto mais coisas você for aprendendo. E o estudo de línguas, ele vai ativando áreas diferentes do nosso cérebro, que a gente não ativa no dia a dia. Né? Então, você vai criando, sim, uma reserva cognitiva maior e o diagnóstico é muito mais difícil. Eu tive uma paciente que ela era fluente em mais de um idioma. Ela falava português, inglês e italiano muitíssimo bem. Ela tinha morado fora do país, enfim. E quando ela fechou o diagnóstico, até que foi com uma neuro, ela já estava super avançado. Porque a família não percebia. Quando ela falava alguma coisa meio confusa, a família falava, como que é? Ela falava, não, é que eu tava lembrando aqui de quando eu falava em inglês. E começava a falar um monte de frase em inglês. Ou ela começava a conversar em italiano. Então a família falava, olha, tá tudo bem, né? Ela sempre fez isso.
Aí quando foram ver, a doença já estava bem mais avançada, né? Justamente porque as línguas, elas ativam áreas do cérebro que a gente não ativa no dia a dia, assim, comumente. Nossa, que interessante. legal. Eu já sei inglês, eu vou agora. Cara, e era japonês. muito legal, assim, porque mesmo com a demência bem avançada, você chegava... Porque a tendência na demência é que o paciente não consiga formar frases completas, né? Ele não consegue terminar o raciocínio. Aí a gente chegava para conversar com ela, ela falava algumas palavrinhas soltas, mas se você falasse alguma coisa em inglês, ela ficava conversando. Ela falava um monte de coisa em inglês, um monte de coisa em italiano, assim, parecia que ela não tinha nada. Realmente ativava outra parte. É. Que legal. E ela conversava, contava história, ela escrevia, ela contava do livro em inglês, assistia missa, ela gostava muito de assistir missa em italiano, ficava repetindo, falando tudo em italiano. Mas se você fosse conversar com ela em português, ela não falava uma frase completa, assim. Mas é muito interessante, tipo assim, você falou, você gerou confusão, você chega, para lá, italiano. E pronto, tchau, caramba, eu nunca pensei nisso, que legal, velho. Eu vou estudar japonês, viu? Se eu tiver um problema lá na frente de Alzheimer, você te vira. Uai, te vira. Se alguém vai ter que arrumar alguém pra aprender japonês, vai falar japonês comigo. Vou colocar, se um filme em japonês lá e deixa você brigando com a... Vai baixar Dragon Ball e Naruto, vai deixar ela assistindo. Mas é muito legal. O Parkinson, é que você falou também que tá sendo uma doença crônica que tem aumentado o diagnóstico, né? Ele também é genético? Tem causa genética? O que é a causa dele, principalmente? Ele tem um fundo genético, sim. A verdade é que todas essas doenças, elas não são muito estabelecidas, assim, né? A causa propriamente. Elas têm um componente genético, então existe a chance de você passar esse gene aí para filhos, netos, né? Mas especificamente o que faz, por exemplo, atuar na substância branca, o que altera no corpúsculo, enfim, parte ali, o que faz, o que vira a chave, né? Para que você tenha ou não, a gente ainda não sabe. Entendi. Existe um teste igual ao do Alzheimer ou não? Ainda não. Sim. Para saber, assim, né, se tem predisposição. Não. E a medicação é mais difícil também, né? A medicação do Parkinson, assim, a gente consegue um bom controle dos sintomas, apesar deles irem avançando. Mas eu acho que a família sente mais dificuldade na adaptação, porque o paciente ele fica... às vezes ele está com a memória muito boa, muito preservada, mas ele precisa de cuidados mais cedo, né? Para comer, para vestir, enfim. E eu acho que eles ficam mais chateados, assim, porque o controle não é total, né? Você pode estar tomando doses altas da medicação, mesmo mais no início, que você não consegue sumir com 100% de sintoma, né? Então, acho que isso ainda deixa, né, um pouco mais... O que me assusta é a dosagem, que a dispensação é, tipo, muitos comprimidos por dia. Sim. Aí eu achei que era de acordo com o grau, mas então desde o início pode ser uma quantidade grande. A tendência é começar com menos medicação e ir aumentando. Só que às vezes a gente vai receber um paciente que já tem o tremor há um tempo e nunca tratou. Então, às vezes, no início, ele já vai começar com uma medicação com uma dosagem mais alta. Entendi. E esse tremor, querendo ou não, socialmente gera um desconforto, que você vai num restaurante pra alimentar. Eles morrem de vergonha, gente. Sim. Eles falam, doutora, eu não gosto nem no banco, porque eu tenho que assinar e eu não consigo assinar. Sim, a minha avó não chegou a ter Parkinson, né? A avó Maria não chegou a ter Parkinson, mas ela chegou a ter... Qual que foi, TT? Que ela não conseguia segurar os dedos, ela travou os dedos dela aqui. A artrite dela, ela não conseguia... ela tinha que comer de colher e tal. E ela mesma falou, nossa, eu tinha uma letra linda, né? Era uma coisa... Ela falava assim, eu tinha uma letra linda, eu adorava escrever e agora eu não consigo, porque eu não consigo segurar uma caneta sozinho. Porque quando você tem demência, o paciente com Alzheimer, ele não tá percebendo que ele tá assim, né? Ele não entende que ele tá evoluindo daquela forma, ele vai perdendo o entendimento. Mas o paciente com Parkinson, ele percebe, né? Ele vê. Então, imagina o tanto que é difícil, assim, você falar, olha, eu não consigo mais comer sozinho, eu não consigo escrever sozinho, eu não consigo ir ao banheiro sozinho. Né? Até os objetos, por exemplo, tesouro, você não vai conseguir manusear mais, facas, é perigoso, ele pode se machucar, cortar. Em estágios mais finais, assim, do Parkinson, a gente tem a demência por Parkinson também. Terceira vez que você tá convidada só hoje. Porque eu não consigo ficar o tempo todo com a perna cruzada, eu vou trocando, eu vou chutando ela. Não, desculpa, viu, doutora? Próxima vez eu educo ela direitinho. Desculpa, doutora. Mas você falou que já era também a demência pelo Parkinson, né? Né, em estágios mais avançados, né, o paciente ele pode fazer um quadro de demência por conta do Parkinson. Tem como ser associado, a gente tem pacientes que têm Parkinson e Alzheimer, né, não é tão incomum a gente ter os dois. E o que seria essa demência causada pelo Parkinson? Vai ser perda cognitiva de memória também? Também. Pelo Parkinson? Pelo Parkinson. Nossa.
Nossa, e tem uma idade? Ou é só idosos ou ela começa um pouco mais cedo? O Parkinson, a gente pode ter diagnósticos aí por volta dos 45, 50 anos. É um pouco mais cedo do que a demência, tá? A demência, pra gente falar que é cedo, pacientes com 55, 60 anos. Entendi. Então, o Parkinson, ele pode iniciar um pouco mais cedo. E ele começa a dar, ele começa a dar alguns sinais, que o Alzheimer, você falou que ele pode até ter alguns sinais. A gente atribui muito ao Parkinson o tremor, né? A gente fala, tem Parkinson, tá tremendo. Mas não, é todo um comprometimento motor mesmo. Então, às vezes, ele vai ter alteração na marcha, ele vai andar de uma maneira diferente. Enrijecimento, ele vai ficar mais rígido, né? Ele não vai ter tanta amplitude de movimento. A marcha do Parkinson, ela é muito característica. Eles andam mais encurvadinhos e com passinhos bem curtinhos, assim. Então, às vezes, dificuldade na mastigação. Aqui fica mais endurecido, eles têm mais dificuldade para ir mastigando. Então, às vezes, esses sinais são importantes, né? E às vezes o paciente não tem tremor nenhum. Né? Às vezes a família, não, mas é porque tá mais velhinho. E às vezes esses sintomas são iniciais. Entendi. Doutora, tanto o Parkinson como o Alzheimer, eles podem ser pré-desenvolvidos, dispostos pelo excesso de medicamento ou algum fator externo? Não, assim, que a gente fale que vai ser... Olha, ele teve Alzheimer por conta de tal medicação, não, tá? Mas a gente tem medicamentos, sim, que causam sintomas muito iguais. Clonazepam, vamos falar aí o famoso, né, Rivotril, que muita gente toma para dormir. Nossa Senhora. O uso a longo prazo pode cursar com um quadro semelhante à doença de Alzheimer, tá? O paciente perde ali toda a questão cognitiva e tudo mais por conta do uso da medicação em excesso. Parkinson, a gente tem algumas medicações, até no idoso, inclusive, que eles causam sintomas, né, parkinsonianos. Tremor, né, alguns sintomas extrapiramidais, enfim. A gente acaba tendo medicações que levam a esses sintomas, sim. Mas falar que a medicação causou, aí não. Drogas ilícitas também podem gerar esse desconforto, né? Essa perda cognitiva. A bebida, né, a principal delas, a bebida alcoólica. A gente pode gerar também? Pode, demência por álcool, demência alcoólica. Gente, demência alcoólica. Vou parar de beber. Mas assim, são pacientes que beberam muito durante muito tempo, mas tem a demência alcoólica. Doutora, e se é medicamentoso, se é, por exemplo, do clonazepam, você parar o medicamento vai cessar esses sintomas ou não? Depende do grau de comprometimento, tá? O clonazepam, às vezes, como já há muitos e muitos e muitos anos, aí para você tirar, você tem que fazer o desmame, né, que a gente fala. O paciente não tem abstinência. Às vezes, quando você consegue tirar, ele já não tem essa recuperação mais, não. Outras medicações, às vezes, a gente consegue, né? Esses que causam tremor. Né? A gente tem várias que podem causar tremor no idoso e a gente tira a medicação, né? Ele consegue não ter mais. Sim. Lembrando que a gente não está incentivando ninguém a parar nenhum medicamento. Sim. Pelo amor de Deus. Até pra gente tirar as medicações, a gente precisa fazer um acompanhamento. E tem algumas pessoas que precisam dessa medicação, né? Que o risco-benefício é maior dele usar. Sempre com acompanhamento do seu médico para começar e para parar qualquer medicamento. Com certeza. Ciclobenzaprina em uso excessivo também causa esse tipo de comportamento? A ciclobenzaprina, ela pode dar um pouquinho de tremor. A ciclobenzaprina é uma medicação contraindicada para o idoso. Tá no critério de contraindicação. A gente vê muito idoso tomando para dormir, né? Porque relaxa, dá sono, mas ele é contraindicado. Ele dá vários sintomas no idoso. Retenção urinária, tontura, aumento do risco de queda, boca seca. Alguns podem ter um pouquinho de tremor. Então, ele não é indicado para o idoso. E igual se for, tem gente que toma, idoso que toma rodo para dormir. Toma. Gente do céu. É uma coisa bem difícil, assim. A gente tem muita queixa de insônia, né? Para os idosos. Não tem tantas medicações que a gente possa passar para eles, né? E muitos vêm pra gente, assim, usando medicações que são muito contraindicadas. Mas como que ele tá lá há 45 anos usando o Rivotril? Não consigo tirar da noite pro dia, né? Então sem atrapalhar o desenvolvimento. Sim. Mas a qualidade também, mas a quantidade de sono do ser humano, ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? Muito. O tempo que você dorme. É muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque, assim, gente, o idoso, ele não vai dormir 8 horas, 10 horas por noite. Não vai. A gente estima que por volta dos 80 anos, o tempo de sono dele seja de 4 a 6 horas por noite. Só. Então, isso é normal. É normal. O que a gente vai falar pra ele? Olha, seu sono é reparador? Você deita, você dorme essas 6 horas, você acorda bem no outro dia? Então é isso, tá? O idoso, ele não vai deitar às 7 horas da noite e vai dormir até no outro dia às 9 da manhã. Não dá.
né? Não, é fisiologicamente difícil para ele. Tem um idoso ou outro que dorme bem, que dorme mais tempo, sim, né? Mas a maioria diminui o tempo de sono, né? E se você a vida toda, olha, eu acordava às 4 da manhã, trabalhava o dia todo e ia deitar à meia-noite. Eu não vou, depois que eu envelhecer, começar a dormir 8, 10 horas por noite. Mas a gente vai diminuindo o tempo de sono ao longo da vida. Porque tem muita queixa de, nossa, eu dormi 8 horas por dia, agora eu não consigo mais. Preciso de um medicamento porque eu não tô conseguindo iniciar o sono. Sim. Se a gente pensar assim, por exemplo, um bebê dorme 20 horas por dia, né? Aí quando você é criança, idade escolar, você tem que dormir em torno de 12. Adolescente, ali em torno de 10, né? Então, você vai diminuindo o seu tempo de sono ao longo da vida. Você entra o que no a gente mercado de precisa... trabalho, 3. Né? O que você precisa entender é se seu sono é ou não reparador. Olha, meu sono é reparador. Eu deito todo dia às 11, acordo às 6 e durmo muitíssimo bem. Sim. Pronto. Um sono reparador é quando você descansa. Descansa. Você Desliga você acorda descansado, né? Você acorda sem sentir que... Porque quando a gente não dorme bem, parece que a gente acorda meio lerdo, né? Fica meio sonolento, meio coisa... Então, se eu acordo bem, eu sou funcional no outro dia, eu tô legal, é isso, tá? Mas tem muita queixa, assim, muita mesmo, de insônia, né? Que a gente tem a insônia inicial, às vezes eles não conseguem pegar no sono. Ou então, às vezes, eles têm a insônia no meio da noite, eles dão o primeiro sono ali de umas 2 horinhas, não conseguem dormir depois, tá? Sim. Então, é muito comum essa queixa de insônia. Mas a primeira coisa é a gente entender que o tempo de sono realmente ele diminui. Sim. E tem a questão da mudança do estilo de vida, porque antes você estava trabalhando 8, 10 horas por dia e chegava em casa cansado, querendo ou não, isso estimula você a ter sono. E, de repente, você tá querendo ou não um pouco mais tranquilo, tira um cochilinho à tarde, falando não dormi nada. Minha avó falava isso, não dormi nada. Mas depois do almoço, dormia 3 horas no sofá. Acordava até com o pescoço torto. É uma questão normal, que eu vou até perguntar. É normal ter essa troca do dia pela noite, quando você tá na fase idosa ou não? Você pergunta se for idoso com demência, alguma coisa assim? Não, ou todos de uma maneira em geral? Todos e os com demência também. Tipo, é normal ter essa troca do dia pela noite? Os com demência é muito comum, tá? Eles têm dificuldade. Até que você vê ali por volta de 5h30, 6 horas da tarde, quando começa a ficar escuro, geralmente é o horário que eles ficam mais agitados. Porque eles não conseguem entender essa mudança do claro pro escuro. Então ficam agitados, ficam mais nervosos, tá? O que acontece é que... você falou da gente estar trabalhando o dia todo, tá sendo produtivo. Então, o idoso, ele não faz isso mais, né? Então, ele fica ali o dia todo, às vezes mais sentadinho, assistindo televisão. Aí ele vai, cochila. Aí ele dorme um sono de 3 horas durante a tarde. Se ele dorme em torno de 4 a 6 horas no dia, quanto tempo ele vai dormir à noite? Então, por isso, ele troca o dia pela noite. Ele já dormiu um tanto ali durante o dia, né? Sim. À noite, acaba que ele não consegue dormir muito. Atividade física. Tá? Muito importante. Eles fazem atividade física, ficam mais cansados, têm uma qualidade de sono melhor à noite, tá? As primeiras mudanças que a gente fala para tratamento de insônia são comportamentais. É não ficar em frente à televisão, né, dar cochilos em frente à TV durante o dia, à noite deixar o ambiente mais escurinho, durante o dia mais claro, fazer alguma atividade física. Então, todo o primeiro trabalho que a gente faz, né, para insônia, realmente ele é mudança de comportamento. Sim. Depois a gente pensa na parte medicamentosa. Suplementação de melatonina pode ajudar, se for o caso? Né? Pode sim. Melatonina é uma medicação legal no idoso. Tá? É muito bacana, é liberada. Infelizmente, a gente não tem ela na farmácia popular, não tem no SUS, né? Mas é uma medicação que pode ser feito... Mas o acesso dela até que não é tão puxado comparado a outros medicamentos. Eu acho que ela é até mais acessível. O preço dela é mais acessível, né? O preço dela... tá dando as dosagens recomendadas da dosagem. Sim. Não é uma medicação tão cara, mas a gente ainda cai naquela assim, o clonazepam, uma caixinha é R$3. O clonazepam é bem mais barato do que ela. Né? Então, e tem um efeito muito... mais rápido, mais intenso, né? Então, é todo um trabalho, às vezes, assim, de formiguinha mesmo. Toda a consulta você falar, você mostrar para ele os benefícios, né? Os malefícios da medicação que ele tá. Então, às vezes, assim, demora um tempinho, mas é válido. Mas a melatonina, ela é muito interessante porque o nosso corpo produz. Então, você não tá entrando com uma substância nova, não vai trazer malefícios e traz uma qualidade de sono muito boa. Eu falo isso porque eu tomo melatonina. Eu suplementei depois de um tempo por causa de ansiedade. Eu tava dormindo mal e tal. E não tava me dando insônia, mas eu não tava tendo sono de qualidade. Aí eu comecei a suplementar com melatonina. Eu voltei a sonhar. Sim, a gente não precisa doses tão altas. Sim, assim, eu tomo 210 microgramas. A gente pode começar com doses bem baixas no idoso, assim, e tentando, né, aumentando a titulação com o tempo. É uma tentativa muito válida. Só que se você
vai tentar tirar uma medicação que o idoso já usava. Olha, eu vou tentar tirar esse clonazepam, vou tentar substituir. Não vai dar. Não vai dar, né? Não vai dar. Não vai dar. É legal a gente ter um paciente, né, que a gente fala virgem de tratamento, que ele ainda não fez nenhum tratamento para insônia, que aí você consegue subir no degrauzinho por degrauzinho, né, para tentar. Agora, um idoso que já toma há muito tempo, você vai fazer controle, né, basicamente controle de danos. Vou trocar por um que faz menos mal, né? Entendi. E tem outras possibilidades, né? A passiflora, a melissa, a valeriana. Não sei qual que é indicado para idoso, mas para a população normal... normal, desculpa, uma população não idosa, é muito interessante. As pessoas procuram e já começam com tarja preta de cara, que não tem necessidade. Sim. Né? E todos esses que você citou, eles são liberados para o idoso, né? Só que geralmente o pessoal quer assim, olha, dá um pra dormir a noite inteira, né? Nossa, tem que dormir. Eu preciso dormir, eu não tenho como ficar cuidando dele. Dá o diazepam logo na vez. Que daí já dorme, porque eu não posso ficar levantando. Gente, eu falo que eu sempre sou muito paciente com o paciente, mas com a família também. Sim. Eu entendo todas as limitações que existem em você cuidar de um idoso, de como é difícil. Mas às vezes a gente acha que tá fazendo uma coisa bacana e que vai dificultar a nossa vida lá pra frente depois. Aí eu vou passar um faixa preta, esse idoso vai levantar à noite porque ele já é mais difícil segurar a urina, ele vai tropeçar, ele vai cair no banheiro, ele vai fraturar o fêmur, aí você vai ter que cuidar dele, né? O dia inteiro. Todo. Acamado. Então, às vezes, a gente pensa só no agora e a gente não faz esse planejamento do depois pro cuidado com o idoso. Sim. Então, tem que ir subindo degrauzinho por degrauzinho, com cuidado, né? E entender que esse tratamento com o idoso, ele vai até o final da vida do idoso. E quanto mais ele vai passando vida, mais o idoso ele vai ficando. Então, a capacidade dele ter outros problemas, novos problemas, só vai aumentar. Então, às vezes, igual você falou, esse tratamento agora, vou tacar um clonazepam pra ele dormir, vai te causar um prejuízo depois, e aí você vai ter que consertar isso de outra forma, entendeu? Não tem jeito, não tem saída. Uma questão que eu queria te perguntar é sobre a saúde mental do idoso. Acho que é uma coisa muito pouco abordada que, pelo menos eu não vejo dentro das páginas de saúde que eu sigo. Essa questão da saúde mental do idoso. Está tendo mais idosos com depressão e ansiedade, essas questões? Muito, tá? Muito, muito mesmo, assim. Quando eu fui terminar a especialização em geriatria, meu TCC foi de depressão no idoso. E, assim, é absurda a quantidade de casos subnotificados, né? Todo mundo fala assim, é porque ele tá velhinho, ele tá quietinho ali no canto dele, né? Ele gosta de ficar quietinho, ele não gosta de sair do quarto. Então, existe um número muito grande de idosos com depressão, tá? A gente até fala que, de repente, a segunda, né, população com maior número de depressão seja o idoso. Existe um índice muito alto de suicídio no idoso, né? O índice de suicídio na terceira idade, ele é muito grande, relacionado com vários fatores, com aposentadoria, com perda de potencial econômico, com situação de abandono, né? Com depressão, com perda de parceiro. Às vezes eles foram casados 50 anos, aí perde a esposa, ele acaba, né, entrando... Então, é muito prevalente, né? E é muito pouco falado. Quando eu falo que faltam políticas públicas para o idoso, eu falo disso também, né? Não tem grupos de depressão para idoso, né? Grupos que sejam especializados em fazer esse tipo de cuidado. Né? Então, a gente precisa ampliar, né, o nosso olhar, assim. O olhar para o idoso, ele precisa ser abrangente. A gente não consegue olhar só... Vou dar um exemplo assim, por exemplo, a criança, tá ganhando peso, tá crescendo, né? Tá comendo direitinho, tomou as vacinas, né? A gente consegue padronizar alguma coisa assim. O idoso é um olhar muito mais amplo, né? Da gente entender o que tá atrapalhando ali. É só a saúde mental, é a mental e a física. A mental tá ruim, por quê? Porque ele sente falta de trabalhar, porque ele perdeu a companheira, porque a família não vai vê-lo. Então, você tem que ter um olhar bem mais abrangente para cuidar do idoso. E a questão da saúde mental dele é muito pouco debatida, né? E é uma coisa muito prevalente. Sim. É igual eu te falei, eu não vejo, pelo menos nas páginas de saúde que eu sigo, nada a respeito de saúde mental do idoso. E eu acho que é uma questão que a gente tem que tá em cima, porque realmente a gente esquece que o idoso tem depressão, que ele tem ansiedade, que ele tá inserido nessa sociedade e que ele tá sofrendo dos mesmos males que a gente tá sofrendo. Com que certeza. Um adolescente, um adulto ou qualquer outra pessoa possa estar sofrendo. E é muito interessante isso, porque... E às vezes não sabe lidar com isso, né? Porque a depressão e a ansiedade são assuntos que são tratados hoje em dia com naturalidade. Mas quando eles eram jovens, era como frescura. Sim, era um tabu antes, né? Sim. Falar. Então, é muito difícil, às vezes. Às vezes, o diagnóstico vem do relato de um familiar. Né? De, olha, eu tô achando meu pai mais tristinho, eu tô achando meu pai mais quietinho. Às vezes, não vem dele. Às vezes, ele não vai te contar. Ele fala, não, tá tudo bem.
né? E assim, tem N antidepressivos, né? Medicações modernas, alguns que eles não podem usar, mas muitos que eles podem usar, né? E a gente pensar sempre na terapia, encaminhar para psicólogo, né? Algum acompanhamento conjunto. Então, é muito importante e é muito pouco falado. A aceitação para o psicólogo é fácil? Não. Não, eu falo porque eu tô tentando colocar minha mãe, que nem é idosa ainda, mas ela tá numa dificuldade de aceitação. Principalmente por idosos do sexo masculino. Eles não querem. Eles falam, não, eu não vou, bobeira, não tem que ir. Então, às vezes, o primeiro passo realmente é a gente medicar, né, para que ele fique um pouco melhor e entenda a importância daquilo tudo que está acontecendo ali, né, para ele poder acabar aceitando mesmo a participar. Mas, eu não quero, não vou. Faz a proposta. Na próxima consulta, faz a proposta de novo, né, até ele entender que é uma terapia conjunta, né? A gente precisa do psicólogo junto com a gente, né? Eu sempre falo para ele, olha, dessa vez eu vou deixar o senhor não ir, mas na próxima o senhor vai, porque remédio sozinho não sara ninguém, né? Então, a gente tem que ir conversando. Que é um complemento para a qualidade de vida dele, né? E a maioria, igual a gente falou, os idosos, né, pelo menos dessa geração agora, eles não... Era tabu ser tratado como fazer o tratamento psicológico, né? Da depressão e ansiedade, para eles era... Gente, para eles, saúde mental era questão psiquiátrica mesmo, né? Olha, eu vou no psiquiatra só se eu for doido, né? Que eles falam, né? Alguns ainda têm essa dificuldade de entender que a saúde mental, psiquiatria, né? São ramos muito importantes, né? A saúde mental é muito importante pra gente. E eles cresceram vendo Barbacena, né? Aquele crime histórico, não sei se você sabe. Exato. O Barbacena foi um manicômio, mas era tipo assim... Era algo subhumano. Eles usavam para colocar dependente químico, prostituta. Enfim, tudo que eles queriam marginalizar da sociedade, eles colocavam lá. E ali era um tratamento... Depois você pesquisa sobre o manicômio de Barbacena. Tanto que a luta antimanicomial estourou depois disso. Mas os caras, tipo assim, eles eram jogados de qualquer jeito, sabe? Tinha gente em cima das próprias fezes. Situação Teve degradante. muita morte. Fazia muita lobotomia. Gente... Eles faziam lobotomia direto, o paciente dava trabalho, lobotomia, quebrava aqui, não furava, que vai pra dentro. Nossa Senhora. Era subhumano. Mas uma resistência que eu tive da minha mãe, ela tá na faixa dos 40, não vou falar a idade dela, senão ela me mata, mas porque a minha irmã começou e deu muito certo, que ela tá na adolescência e ajudou bastante em casa. Falei, mãe, por que você não vai agora? Porque eu faço há anos, eu não abro mão da minha psicóloga de jeito nenhum. Aí ela falou assim, mas vai ter alguém da minha idade que vai entender os meus problemas? Eu falei, mãe, tudo bem que eu já entendi que é uma mulher, mas não precisa, ela é uma pessoa formada, que está ali pra te ouvir e pra te orientar. Ela não vai te julgar, ela não precisa ter o seu convívio. Mas estamos no processo. Mas às vezes você conseguir arrumar, por exemplo, sua mãe tá na faixa dos 40, se você conseguir arrumar uma psicóloga na mesma faixa etária dela, capaz dela quebrar essa resistência. Eu tô tentando. Contato. Vai com calma, às vezes quebra, assim. E quando eu comecei a trabalhar na geriatria, muito idoso olhava pra mim e falava assim, mas você já formou? Porque você tem uma cara de muito novinha. Você ainda é estudante? Não, eu já formei. Aí eles olhavam, assim. Aí teve uma senhorinha que eu fui umas 2 vezes ela em casa. Ela falou assim, doutora, a senhora não me leva a mal, não? Mas eu não quero que a senhora venha aqui mais. Aí eu falei, por que a senhora não quer? A senhora não é casada, não tem filho, não cuida nem da família, a senhora quer cuidar da minha? Meu Deus do céu! Eu falei, olha, mas eu estudei, né? Tudo bem, doutor. Quando a senhora crescer mais pouquinho, eu deixo a senhora vir. Aí eu falei, gente, daí que eu fui parar pra entender, sabe? Se realmente eu passava pra eles a confiança que eles esperavam encontrar, né? Pra conversar e pra se abrir e tudo mais. Então, eu entendo essa questão, assim, de falar de ser nova, da idade e tudo mais. Direta. Eu já não tive esse problema, porque eu já formei com a cabeça branca, então eu já passava confiança ali, entendeu? Mas eu escuto isso. Você é tão novinha, você já tá formada. Você é farmacêutica, aí você fala assim, tem 2 anos, né? Entendi. Agora, pra mim... Vou na outra farmácia. Não, agora eles assustam quando ele vê minha OAB, que a minha OAB é 200 mil, então tá nova ainda, né? Eles falam, mas tua OAB é só isso? Você é tão novo assim? Eu falo, porra, velho. Aí não, aí você quebra comigo, cara. Mas é legal a gente ver isso, que tratar de saúde mental do idoso e também aproximar isso, a família mais, né, nesse debate. Doutora, voltando pra essa questão do Alzheimer, quando o idoso começa aquelas manias de puxar cabelo, cutucar a pele, como lidar com isso? Difícil. Tá? Bem difícil. Muitas vezes com medicação, tá? A gente precisa, de repente, com que ele fique um pouco mais tranquilo, um pouco... Não ansiedade, de forma alguma, né? Não que ele fique sonolento, mas que ele consiga diminuir um pouco essas manias, né?
E às vezes eu falo assim, tem idoso que gosta de ficar puxando o fiozinho da roupa. Pega um pedacinho de pano, entrega na mão dele. Aí ele fica puxando aquilo ali. Esses movimentos repetitivos, né, são muito comuns às vezes. Então eu falei, dá um pedacinho de pano pra ele ficar puxando, dá um fiozinho pra ele ficar desenrolando, né, alguma coisinha que ele consiga fazer esses trabalhos manuais, assim, mexer essa questão manual pra ele não ficar... Mas é difícil de controlar, sim. assim. E quando o Alzheimer vai avançando, essas manias vão subindo? Tipo de puxar pelo, essas coisinhas? Vai aparecendo mais, vai ficando mais evidente. Vai sim. Entendi. Então esse também é um importante sintoma para ver se a pessoa está com Alzheimer. Do avanço do Alzheimer. Sim. Interessante. Ô, doutor, e com relação ao cuidador, precisa ser uma pessoa formada com orientação ou pode ser qualquer pessoa? O ideal é que fosse, né? Tem cursos aí de cuidador, né? Para poder, né? Até saber como lidar, né? Ter esse jogo de cintura em algumas situações, né? O ideal é que fosse. Né? E a gente tem muita gente que já fez curso aqui no Brasil, de uma maneira em geral. Mas não é o que a gente mais vê. Mas o que eu sempre falo, assim, o que é mais importante? Carinho, cuidado e respeito, né? Cuida bem, trata com carinho, respeita o idoso, pra mim já é muitos passos pra frente, né? A gente vê tanto caso aí de maus tratos, né? De cuidador que judia. Então eu falo, se respeita e gosta do idoso que tá cuidando, gente, vocês já podem ter, né? Sim. E até aprimorar aquela pessoa, né? Claro. Sim, até às vezes, né, oferecer o curso de cuidador, enfim. Mas tendo esse carinho... Senac geralmente oferece muitos cursos, né? Ou tem algumas empresas que fazem convênio com prefeitura, acabam oferecendo, né? Tem sim. Entendi. E essa questão também de inserir nesse cuidador da vida dele, tem que ter muita paciência mesmo, né? Não tem outra saída. Não tem. É que assim, vai muito de cada idoso. Tem idoso que aceita super fácil, né? Como tem gente ali junto, como ele tá se sentindo sozinho. E agora tem alguém que fica aqui comigo, né? Tem alguém que tá cuidando de mim, tá sendo minha companhia. Às vezes eles aceitam muito fácil. Mas alguns realmente dão mais trabalho. E esses que dão mais trabalho tem que ter paciência, tem que ir inserindo devagarzinho, colocando na rotina, né? Fazendo eles participarem. Lembrando que o cuidador é uma parte muito importante para a família, né? Para a família ter uma pausa, para a família ter um descanso, às vezes ter mais paciência. Sim, então com é um auxílio muito importante. Até mesmo para poder fazer outras coisas, tipo, viajar ali rapidinho, precisa fazer uma saída, tem um cuidador ali para estar acompanhando. Por mais que financeiramente, às vezes, você não consiga colocar todos os dias, mas o dia que conseguir já vai te auxiliar. Ou o horário. Com certeza. A gente tem que ter esse olhar, sabe, de que a família também precisa viver, né? Sim. Não é que a gente tá falando, vamos abandonar o idoso, deixa lá com o cuidador o resto da vida. Não é isso, né? A gente tem que entender que cada membro da família tá numa fase diferente da vida. Alguns precisam sair para estudar, outros para trabalhar, né? E o idoso, às vezes, precisa ficar ali. Então, é muito importante, né, que tenha o cuidador e que a família ela consiga viver de uma forma funcional e harmônica. Porque, às vezes, a família, todo mundo para cuidar do idoso e vira aquela brigaiada, né? E vira um ambiente totalmente estressante para o cuidador e para... né, para o paciente, e aí o negócio não funciona, né? Então a gente tem que ter esse olhar para a família também, né? De até mesmo da gente não julgar, tá? Só quem tem um idoso em casa, só quem cuidou de um idoso, sabe as dificuldades que existem nesse tipo de cuidado. Então, pra gente é muito fácil falar, nossa, que absurdo. Olha lá, não ficou 6 meses com a mãe, já botou pra alguém cuidar. Não é isso, a gente tem que entender, claro, que existem famílias que não dão suporte, que abandonam, que não estão junto, como existem famílias que estão exaustas do cuidado, né? E que precisam também de serem cuidadas, né? Elas precisam, né? Que alguém fale para elas, olha, para, respira, né? Né? Tipo, para, respira, vamos continuar, é assim, né? De tal jeito. E essa questão, a doutora também trabalha no Lar São Vicente, né? Sim. Quando que é recomendado o idoso, tipo assim, vamos colocar em traço, recomendado, tipo assim, eu não tô com condição, quando que é recomendado colocar ele num lar de idosos, assim? A gente não tem uma faixa etária, né, que fale, olha, tem que ser acima de 70, 80, não tem, tá? Eu acho que a gente tem que pensar até onde eu consigo ir, até onde eu consigo cuidar desse idoso, oferecendo para ele qualidade de vida, cuidado, quanto eu posso despender da minha atenção para aquilo ali. Olha, eu não consigo, infelizmente, eu cuido da minha casa sozinha, só tem eu para trabalhar, se eu tiver que ficar aqui cuidando dela, não tem ninguém para sei lá, para dar comida para meus filhos.
Então, aí eu acho que, ok, vamos levar agora, né? Esse idoso precisa de cuidado, né? E é a melhor forma que eu tenho para fazer. Às vezes é importante a gente dar um passo para trás, parar, pensar, olha, eu consigo cuidar? Eu posso cuidar? Né? Eu tenho condições de oferecer todo o carinho, o cuidado que esse idoso precisa? Não, eu não tenho. Então, eu vou colocando, né? Vou levá-lo pro lar. Né? É melhor para ele? É melhor para ele. Poxa, então... Ele vai ter aquele outro ambiente com outros idosos, ele vai ter aquela sociabilidade ali com tem atividades outros, também. Atividades, o pessoal do lar muitas. tem isso. É porque, assim, a gente cresce, né? Pelo menos eu cresci com aquele negócio de vai colocar no lar e tá abandonando o idoso. E não é isso. É um pensamento ridículo, preconceituoso. Tem que se extinguir, porque realmente, se a família não tá dando conta, eu não tô conseguindo ter cuidado suficiente, necessário para tratar daquele idoso, põe ele no lar. Você sabe que lá ele vai ter um bom tratamento, vai ter as atividades, vai ter aquele convívio social. E a gente não precisa se culpar por isso. Olha, eu tentei fazer o possível, eu tentei cuidar, não consigo, né? Não dá mesmo. Então, eu não quero que esse idoso passe por necessidade ou que ele não tenha receba um cuidado adequado. Então, eu entendo que nesse momento o lar é o melhor lugar para cuidar do que aqui na minha casa, né? Ok, perfeito, a gente não tem que criticar isso. Claro que existem vários perfis de idosos lá, né? A gente tem desde o que a família foi e levou, mas vai, participa, visita, leva finais de semana para fazer as coisas em casa, como a gente tem idosos que chegaram lá por ordem judicial, por conta de abandono, né? De maus tratos, enfim. Né? Mas é complicado essas questões de abandono, mas é interessante, tipo assim, realmente, parar e pensar. Se eu não tô dando conta, se o idoso que eu tô cuidando, eu ia falar meu idoso. Mas se o idoso que eu tô cuidando tá perdendo qualidade de vida, às vezes colocá-lo num lar de idosos é bom e não configura o abandono. Você tem que fazer isso para ter a sua própria qualidade de vida. E hoje a gente tem, né, não só... Antes existiam só os lares, né, vicentinos, nessas organizações, né, não governamentais, enfim, filantrópicas, mas hoje em dia a gente tem muitas casas de repouso, né, inclusive até de altíssimo poder aquisitivo, né, que eles têm suíte separada, né, tem o dia da natação, tem o dia da ginástica, tem o dia... O cara vai lá pra internar o idoso e fala assim, não, eu... aqui dentro. Na minha cidade tem, tipo, um condomínio. Fica próximo à cidade. Nesse condomínio você pode, dependendo do grau de autonomia do idoso, você pode ter a sua casa. E aí tem a central. Na central vai ter todas as atividades, vai ter o baile no dia tal. Então você tem a sua vida na sua casa, pode receber visita, a hora que você quiser vida normal, pode sair, entrar se tiver condições para isso. E tem todo esse convívio. Sim. Os amigos da minha avó... Tem algumas reportagens, assim, de principalmente São Paulo, cidades maiores, que os idosos, eles envelhecem, a família tá lá, trabalhando, enfim. E eles vão voluntariamente. Olha, eu ganho, sei lá, X por mês, eu tenho condição de pagar, eu quero vir morar aqui. Porque aqui, daí ele ainda fala, eles entrevistam os idosos lá, eles falam, olha, aqui eu tenho companhia, aqui eu tenho gente para conversar, aqui eu tenho minha rotina, eu tenho... Então, né, a gente vê que tá mudando o padrão. E é legal isso, né? Não, isso é muito interessante a gente pensar nessa questão de lar de idosos mesmo. Porque realmente era um pensamento tipo, abandono, sabe? Não, mas não é. E até porque também cuidar do idoso dá um esgotamento mental muito grande, né? A gente acha que é fácil, mas não é. Tipo, geralmente quem tá de fora vendo o cuidado do idoso, acha que é facinho. Uma coisa é a gente cuidar de um idoso que anda sozinho, come sozinho, toma banho sozinho, faz as coisas... Né? Tem idoso aí dirigindo, trabalhando, né? Muita coisa ainda. Outra é você ter um paciente lá que tá usando, né? Um idoso usando sonda, que você tem que trocar a fralda, que você tem que passar dieta líquida, que você tem que tratar esse cara, que você tem que, né? Então, medicar ele. Exato. Então, muitas situações são muito difíceis mesmo de... O cuidado com o paciente acamado, ele dobra, né? Muito. E exige, assim, até da parte física mesmo, né? Porque você tem que levar para tomar banho, tirar da cama para trocar, né? Então, exige muito. O cuidado é muito maior. Nossa. Gente, é muito da hora a gente trocar essa ideia do papo do idoso, porque realmente a gente não pensa nessa função, né? De que um dia a gente vai envelhecer. E uma questão interessante. A gente está tendo uma diminuição do número de nascimentos. Sim. Como que a medicina geriátrica está pensando nessa questão de quem vai cuidar do idoso aqui no futuro? Porque, em regra, quem cuida do idoso é o jovem. Como é que a medicina da geriatria está lidando com isso?
A gente ainda não tem um volume muito expressivo de geriatras, tá? Então, falar que, olha, tem muito geriatra, igual a gente tem outras especialidades que tem bastante, né? Eu acho que nesse momento, a geriatria ela tá mais voltada para como a gente pode cuidar agora, né? Agora a gente está conseguindo inserir o cuidado do geriatra, o cuidado paliativo, né? A promoção de final de vida, enfim. Eu acho que quando a gente conseguir lidar com isso legal, talvez a gente comece a pensar, né, nos próximos que estão vindo. Né? Porque a tendência é essa, né? Tá nascendo menos gente, a pirâmide já é uma reta e logo já vai virar uma pirâmide invertida. Né? Eu acho que primeiro seria esse passo, a gente fazer a população entender a importância né, desse cuidado, para depois a gente pensar em quem vai cuidar da gente. Sim, assim. é porque é uma preocupação minha, na verdade. Senão, é igual eu falei, tipo, quem cuida do idoso é o jovem. E não tá tendo jovem. A gente sabe que tá tendo uma taxa de natalidade. Não tá tão novo assim, Lucas. Na hora que chegar a sua vez, ainda vai ter. Ah, Deus te abençoe, Deus te cuide. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque realmente tá invertendo a pirâmide, a gente sabe que tá tendo isso. E aí, a gente tem que pensar em como a gente vai lidar com isso. Eu acho que é o que assim, ela falou claro, no início. A gente vai ter uma qualidade de vida melhor por ter uma preocupação maior no hoje. Sim. As pessoas estão se cuidando mais hoje, estão aceitando mais o estilo de vida saudável, mesmo que a gente não siga ao pé da letra, mas tem uma consciência maior. Sim, eu acho que a gente vai ter geriatras mais velhos, mais ativos, assim, para cuidar também. Sim, ó, interessante. É bom. E até o acesso à informação também, né? Gente, a minha avó e o YouTube são melhores amigos. E aí, se eu falar alguma coisa que o doutor do YouTube falou... Se eu te falar um negócio, olha pra você ver como é que é o negócio, cara. Eu tenho um cliente meu que ele é aposentado idoso. E ele tá me enchendo um saco num processo que... Ele tá te ouvindo, tá? Ah, não, tá não. Ele não sabe. Espero que não. Eu vou achar ele. Não, pode achar. Ele é aposentado e ele é idoso. E o que acontece é o seguinte, o idoso, de acordo com o Estatuto do Idoso, ele tem prioridade na tramitação do processo. E eu já fiz o pedido de prioridade de tramitação do processo. Só que o processo ele tá correndo lá em BH. BH é uma cidade enorme, tem um volume de processos enorme, não sei o que e tal. Ele pesquisou no Google que ele tinha direito de prioridade de tramitação no processo. Aí eu falei assim pra ele, Sr. X, eu já pedi. Mas como assim? Não chegou minha vez ainda. Não, eu tenho volume e o meu processo está demorando o mesmo tanto de tempo de que a outra pessoa. Assim, o senhor tem que entender que tem que ter lugar na pauta de audiência, que realmente é demorado, que o volume de processos dentro do Estado... Quantos idosos o senhor acha que estão processando igual o senhor está processando? Entendeu? Então, assim, a prioridade de tramitação do processo do senhor tem 1.000 e outros milhões de processos rodando, assim. Aí ele falou, já vi que a lei não serve para nada. Aí a gente conseguiu, ganhamos a causa parcialmente, né? E aí a empresa fez o depósito. Falei pra ele, a gente ganhou, tal, a empresa fez o depósito, tá? Agora a gente tem que esperar o juiz dar a decisão, o juiz dar a decisão pra ele expedir o alvará pra eu fazer o levantamento do dinheiro pro senhor e pagar, né? Por que isso não tá dando? E não sei o que. Aí eu tive que explicar pra ele de novo. O volume de processo é grande, não é só o processo que o juiz tem que analisar, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho estatuto do idoso, eu tenho prioridade. Fale, ele mandou um áudio pra mim, fale que eu tenho direito de prioridade. Você não sabe que o senhor tem direito de prioridade processual. Assim, mas... Porque eles estão cada vez mais informados dos direitos deles, né? Esse dia eu tava atendendo no Plínio, aí eu tava escutando eles conversando ali fora. Não, é lógico que ela vai me chamar primeiro, porque eu já tenho mais idade que você. Aí ele fala assim, não, mas eu tô na cadeira, não basta você estar mais tempo que eu. Aí chegou uma... não, eu tô na cadeira, mas eu sou mais velha. Aí chegou uma senhora e falou assim, mas eu já passei dos 90, e 80 é prioridade em cima dos de 60, então vocês esperam vocês envelhecer mais. Então eles estavam assim, todos, né, adequando como que seria a prioridade deles ali. E ele ficava assim, eu tenho meu direito, estatuto idoso. Aí, tipo assim, é complicado, né? Explicar. Na sua fila de espera não tem prioridade. 80 é prioritário de 60 e 70. Que a doutrina chama Mas tem horário marcado, bonitinho, pra não ficar tanto tempo. Sim, aí a gente chama de super idoso, né? Que é o idoso acima de 80. Acima de 80. Porque o estatuto foi aquele negócio do aumento da qualidade de vida. Começou a ter muito idoso de 60 anos. E aí a prioridade dos 60 por si só não estava suprindo a necessidade de idosos.
E aí o que aconteceu? Eles tiveram que criar o idoso de 80 anos para ele ter prioridade, porque tava tendo esse volume grande de idosos de 80 anos. Sim. Pra ter mais prioridade sobre os de 60. Aí fica uma briga entre 60 e 80. 60 daí 60. ela, não, então vocês têm que envelhecer um pouquinho mais pra vocês terem a prioridade que eu tenho. Entendeu? Hoje foi um senhorzinho na farmácia comprar remédio pra gripe. Aí ele, menina, eu preciso melhorar até dia tal, porque vai ser meu aniversário e eu vou... Olha aqui, ele tirou o RG dele, me mostrou. E eu falei, o que é pra eu olhar, né, Deus? Eu falei, o que é? Aí ele, vou fazer 80 e não sei quantos. Você acredita? Preciso estar bem, né? Como é que eu vou estar gripado desse jeito? É muito bonitinho, Falei, você vai assim, fazer uma né? festa? Ele, não, é só pra fazer mesmo. Eu falei, então tá bom. Ele só queria passar o aniversário sem estar gripado, Cris. Eu queria estar com qualidade de vida. Mas é legal essa informação deles mesmo. Ele tá me causando uns cabelinhos brancos, tá? Nossa! Não, e aí gente, é muito engraçado, porque assim, eu expliquei a mesma coisa do processo pra ele 1000 vezes. E as 1000 vezes e ele não entendeu. Aí ele falou assim, como é que ele falou? O senhor é meu advogado, o senhor não tem que defender o Estado, o senhor tem que defender. Meu Deus do céu. Me dá asa. Sim. Ele já tinha até acusado, falou assim, você fez o levantamento desse dinheiro e não me pagou, e não sei o que eu falei. Oh, meu Deus. Mas é interessante, tipo, a diversidade também, né? Que tem o idoso que fala, não, menina, eu tô com tempo, pode atender a mocinha ali, que não sei o quê. E tem, eu sou a prioridade, por que você não olhou pra mim ainda, pelo amor de Deus? Então, Sim. É uma questão cultural também, porque assim, o idoso, ele sempre foi visto com muito... Como é que eu posso dizer? Receio, vamos colocar receio. Muito receio pela sociedade. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado de uma maneira em que ele ficasse não deitificado, mas um pouquinho... A gente tem que tomar um cuidado maior do que ele. Aí ele tem idosos que usa todas as... Doutora, você atende em casa também? Atendo. Faço atendimento domiciliar também e adoro. Eu acho que, assim, é uma oportunidade de alguns idosos que não saem de casa, né, consigam receber esse atendimento. E eu acho assim, eu falo para meus alunos de medicina de família que eu acho muito sagrado o fato de você poder entrar na casa de alguém. Né? Porque a nossa casa é o lugar que a gente mais gosta, que a gente mais, né? Todo mundo, minha casa, tem as coisas que eu gosto, minha família tá aqui. Então, você entrar na casa de alguém é uma coisa muito sagrada, né? Você vê como é a família deles, né? Você vê como é o dia a dia. Você conseguir ter essa visão que o consultório não te dá. Né? Porque se eu chego ali... eu consigo ver coisas que talvez ele não me conte. Onde armazena os medicamentos, tem vencido. Isso, né? De saber onde ele tá, de como é o quarto que ele dorme, se essa casa é adaptada para um idoso, se ele tem risco de cair porque tem uma escadinha ou porque tem uma rampa. Então, ela me dá uma proporção maior no cuidado, quando eu consigo ver, né? Isso, quando eu vou lá. Então, eu gosto muito de fazer esse atendimento em casa, acho bem legal, assim. E a gente vê até algumas situações engraçadas. Eu tinha uma paciente que ela, na época de PSF, assim, mas era idosa, ela não melhorava nunca. A diabetes dela sempre era muito alta. Daí eu falei, gente, vamos marcar uma visita? Vamos lá dar uma olhadinha? O que tá acontecendo? Porque a dose de insulina dela é muito alta. E ela, né, pelo peso, assim, tá acima. Aí a gente chegou lá, tava conversando. Daí o marido dela chegou com um potinho. Eu falei, o que é isso? Ah, não, que na hora que faz a insulina, dá um mal-estar nela. Aí eu trago as balinhas de coco, que ela come e fica melhor. Meu Deus! Então, tipo assim, eles tinham um pote de bala de coco. Ela tomava insulina e comia a bala de coco. Equilíbrio. Ela nunca ia melhorar. Aí eu fui explicar, fui falar, mostrar onde guardava a insulina, como que fazia. Aí, quando eles pararam de comprar as balas de coco, tipo, a diabetes dela caiu um tanto. Talvez eu nunca soubesse disso se ela tivesse ido só lá no consultório. Caralho. Que detalhe. Não, detalhíssimo, né? Daí a gente traz uma balinha pra ela sentir melhor aquele pote de bala de coco. Até parece que parava em uma, né? Caramba. E, doutora, pra quem tem idoso em casa, quais são os cuidados? Tipo assim, tirar tapete, essas coisas? Sim, tirar tapete, cuidado com rampa e escada, banheiro, né? Porque se o chão ficar muito liso, às vezes ele tá saindo. Às vezes até tem, né? Aquela barra de apoio dentro do box, mas fora não tem. Então, o cuidado ali também. As barras de apoio na privada, né? Próximo da privada, se ele tiver alguma dificuldade de movimentação. Mesinha, gente, mesinha no meio do corredor, mesinha no meio da sala, mesinha e tapete no meio da sala. Isso é um tremendo, né? Então, esses cuidados é bom. Ter tapetinho no corredor, deixar sempre à noite uma luzinha, nem que se for uma luzinha fraca ali no corredor, na sala, acesa, porque às vezes ele acorda até ele, né, orientar onde ele tá.
Mas basicamente é isso. Cuidado com coisas que possam atrapalhar o ir e vir do idoso. E essa questão, por exemplo, casa com escada, evitar essa movimentação do idoso na escada também é bom, né? Com certeza. Às vezes a casa é 2 andares, eu sempre falo, olha, tenta deixar o quarto dele embaixo. Né? Que ele vai estar perto da cozinha, vai ter um banheiro, ele vai estar ali, ele vai ter que evitar ficar subindo e descendo várias vezes ao dia. Isso também é importante. Ou se o quarto é em cima, subir uma vez só, né? Sobe e desce uma vez só. A minha avó era proibida, que o quarto dela ficava no segundo andar, o médico proibiu ela de ficar subindo, porque ela ficava o dia inteiro. Esqueci o óculos, aí subia. Esqueci não sei o quê, aí descia. Sim, né, de ter esse cuidado. E se tiver, né, porque não dá pra eu falar, olha, todo mundo que mora em casa com escada, vamos mudar porque você tem idoso. Né, então, alguém ali que olhe, né, ele subindo, né, alguém que possa monitorar um pouquinho. Sim. Entendi. E, doutora, a gente está caminhando para o final já. Se tem alguma mensagem final que você quer passar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, se quiser, pode olhar naquela câmera ali. Sim. Assim, agradecer, né, primeiro da oportunidade de poder trazer um pouquinho desse assunto, ainda que não é tão falado, né, da gente poder começar a debater mais, falar mais sobre isso, a gente conseguir propor para as pessoas mais sobre o cuidado com o idoso, sobre o cuidado paliativo, né, sobre esse conforto, esse carinho, esse cuidado no final de vida, né, a gente nunca esquecer que nós estamos passando por várias fases da vida ainda. O idoso que chega até a gente é como se a gente fosse a ponta final, né? Um paciente que chega na pediatria, ele vai passar com o pediatra, ele vai passar com o ebiatra, depois ele vai para o cardiologista, Nós somos o final, né? Nós estamos ali para receber esse idoso e, de alguma forma, né, fazer com que ele tenha a melhor qualidade de envelhecer, junto das pessoas que ele gosta, junto das pessoas que ele ama, junto das atividades que ele está adaptado a fazer. Então, eu me sinto muito feliz e muito honrada, né, de ser escolhida para esse momento, assim, de estar junto até o final. Porque eu falo que agora isso sou eu, né? Ele não vai mais. Ele falou, olha, agora que o senhor chegou aqui, né, vamos juntos até, né? Eu brinco, eu falo, quero que meus idosinhos façam 100 anos, porque eu quero ir num monte de festa. Então, eu fico muito feliz e muito grata, né, pelas famílias que me procuram e pela confiança que os idosos têm. Eu acho muito importante a gente poder participar, né, desse momento, dessa fase, né, da vida. Porque a gente morre uma vez só, mas a gente vive todos os dias. Né? Então, eu quero que eles vivam bem, eu quero que eles, né, aproveitem todos os dias que eles estiverem aqui. E qual a frequência que tem que procurar o geriatra? Idosos saudáveis, pelo menos de 6 em 6 meses. Ele tem que passar pelo menos a cada 6. Idoso muito bem, muito saudável, sem nenhuma comorbidade, às vezes dá para fazer até uma consulta anual, mas pelo menos de 6 em 6 meses. Esses mais doentinhos, vamos dizer assim, às vezes a cada 2 meses, 3 meses, a frequência às vezes é menor. O doutor já pode deixar um recadinho pra sua filha que correu tudo bem. Gente, a Alice, minha paixão. Ela tava super preocupada, falando, mamãe, você tem que fazer uma entrevista pra bombar. Aí eu falei, não, eu vou tentar, filha. Ela falou, mamãe, porque se você falar alguma coisa errada, você vai virar meme, e aí não vai ser legal. Então, a sua filha vai te jogar no TikTok, viu, você virar meme. Então, olha, Alice, mamãe tá mandando um beijo, mamãe te ama muito, e eu acho que a mamãe não virou um meme. Doutora, muitíssimo obrigado por você ter aceito esse convite, por ter batido esse papo cabeça com a gente, né? Já conheci seu irmão Gabriel. Sim, meu irmão formou com ele. Seu irmão estudou comigo, já tinha conhecido, eu nunca tinha trocado ideia com você ainda, mas muito obrigado mesmo. Foi um papo, assim, edificante. Eu agora já tô preocupado com o meu envelhecimento. Vou parar de beber. Tá? Eu duvido. Não, agora é sério. Eu que agradeço, assim, fico muito feliz com o convite. Muito cabeça. Né? Acho que é algo muito importante que é falado pouco pela sociedade. Sim, eu acho que a gente precisa começar a mudar esse, né, conceito do envelhecimento, a gente precisa começar a se preparar para o nosso envelhecimento e das pessoas que estão próximas a gente. Então, eu agradeço muito o convite. Doutora, muito obrigada. Alice, parabéns pela sua mãe. Não se preocupe, deu tudo certo. E também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Não sobrou muito pastelzinho pra gente contar a história. Mas tava uma delícia. Obrigado ao pessoal da pastelaria e da saída da hora, né? Sim, do lado da drogaria Santa Maria, a gente tá uma delícia. E eles entregam, é delivery, tanto açaí como pastel. Olha, eu recomendo. Eu tô recomendando agora. É de qualidade, viu? O pessoal da Barbershop também, Alfenas, né? Muito obrigado pela parceria. Os dois ficam ali do lado da Drogaria Santa Maria. Já aproveita pra dar uma passadinha. Gente, Drogaria Santa Maria do Pinheirinho tem de tudo que vocês precisarem. E também com entrega em toda a cidade. Tem 5 unidades em Alfenas pra melhor atender vocês. E se tiver alguma coisa que a gente não tem, a gente arruma. Dá um jeito, tá?
24 horas ali do lado do fórum, né? Isso, 24 do centro horas. ali é 24 horas, tá? Do lado do fórum. Pode chegar lá o dia inteirinho, a gente tá pra atender vocês. E as demais também vai de domingo a domingo. Isso. Pinheirinho até 2 horas da tarde. A da praça fica até 9 horas, TT? Até 9 horas da noite. Então, gente, não tem hora, não tem ressaca. A gente tá ali nesse momento com você. Sim. O pessoal da Mauri Contabilidade. E você comendo, né? Claro. Vou perder a oportunidade. Eu já vi que tava acabando o pastelzinho, você acha que eu vou perder a minha oportunidade? A Mauri Contabilidade, muito obrigada por essa parceria. Se você tá precisando abrir um negócio, se você já tem um negócio, tá com dificuldade na sua gestão, eles estão aí pra te ajudar. Contabilidade não é só pro imposto de renda, gente. Eles te ajudam durante todo o ano. Você tinha que errar no finalzinho, né, Cris? Você não consegue. Eles te ajudam durante todo o ano, todo o processo, precificação. Se vai abrir uma loja nova, local, consegue ter visibilidade se aquele local é um ponto bom pra você ou não. Isso é muito interessante. Eu não sabia dessa função. Porque te evita ter um prejuízo, né? E você que tá com esse carro velho aí, eu já cansei de falar pra você, troca essa porcaria, vai lá no menino da G-Motors, eles financiam, né, parcelam em 60 vezes, vai lá, leva seu carro lá, seminovos, usados, eles vão ter a melhor opção pra você, na Avenida Jovino Fernandes Salles, acertei. Você tá aprendendo, Cris, tá aprendendo. Um dia eu consigo, e eu trabalho nela. E o pessoal da Personalize, doutora Caneca é sua, doutora Isabela, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, o pessoal gente. da Personalize, gente, eles estão ali em frente ao Bradesco, no centro, e eles abraçam qualquer ideia, personaliza a caneca, short, quer fazer aquele shortinho de casal? Faz. E entrega no conforto da sua casa também, viu? Certinho. E é isso, né? Isso, a TT tá escrevendo ali, eu tô até com medo. Então vem aqui falar. Vem falar aqui. Não, mas vem, TT. Vem, fala aí, vai. Recadinho da TT. Vamos olhar para os nossos idosos com mais carinho, dar atenção para eles. E se tá precisando de uma ajuda, procura o cuidador, uma pessoa treinada. A doutora consegue orientar também. Sim. Então, ter uma rede de apoio para que ele tenha uma qualidade de vida. Não é porque já é idoso que a gente tem que deixar de lado. A gente tem que tratar bem, certinho. tá bom? Muito obrigado para vocês. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.